Voltei. Só vou organizar as coisas aqui, esperar a Lala entrar na meeting. E mudar o nome da live. Quem tá aí me conta de onde veio. Quem tá aí no chat, me conta de onde veio, se veio pelo perfil da Lala, se veio pela Twitch, pelas minhas redes sociais. Que mais? Me conta também se é autista, se não é autista. A gente saber com quem que a gente está falando. Aqui, deixa eu mudar a categoria da live. E aqui. Ai, tô de novo moderado. Deixa eu mudar aqui. Vou te colocar na live, tá? Dá um pouquinho de delay. Dá um pouquinho de delay para o teu retorno. Me avisa quando tu. Tá, deixa. Sandes_079 acabou de te seguir. Obrigado, Santos, por seguir. Bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vinda. O Brisa veio pra live também. Eu vi que o Brisa tava na tua live, Lala. Eu tô com ela lá aqui nos bastidores, ela já vai entrar, pessoal. O Brisa, tu conhece? Posso te colocar? Ah, tá bom. Deixa eu só arrumar aqui o meu corte da janela. Peraí, vou ampliar você.
Ah, ficou bom, ficou certinho. O ele já vai sumir. Esse aqui a gente pode tirar. Que lindo esse vidro azul atrás de ti. Não, tá bonito. Azul combina com autismo. Tá bonito. Deixa eu só compartilhar teu áudio que não tá na live ainda, teu áudio. Ai, queria tanto ter uma produção também. É, saiu. Tu apertou alguma outra coisa pra olhar outra coisa? Eu tô invertida, né? Tem como me... Agora voltou pra chamada, né? Voltou. Invertido em que sentido? De horizontal assim? É, do negócio espelhado. Posso te desespelhar. Deixa eu ver. Acho que eu consigo. Assim? Não, eu tô certa pra mim. Aí na live que eu vi que eu não tava muito certa. Deixa eu aumentar teu som aqui também. Pessoal, confirmem como é que tá o nosso som, o meu e da Lala. Fala alguma coisa aí, Lala. Oi. Tá bom? Tá equilibrado o volume. Eu acho que eu tenho que arrumar o microfone. Eu acho que o meu tá muito alto comparando com o teu. Deixa eu ver. Áudio aqui, ó. Áudio do app. Aí vai ficar o mesmo som. Deu. Agora acho que foi. Então tá. Eu acho que a gente podia começar. Para quem não conhece, pessoal, essa é a Lala Autista. E a gente podia começar com você se apresentando. Tá. O meu nome é Larissa, mas aí pode me chamar de Lala, que é o meu apelido. Eu tenho 26 anos. Espera que eu tô arrumando o volume aqui. Tudo certo. Ah, eu vou começar então com as perguntas, Lala. Tá. Ai, antes de eu começar as perguntas, deixa eu te dizer muito obrigada por vir participar da minha live. Eu tô adorando contar histórias assim. E é novo para mim ficar Lala procurando Autista pessoas para acabou de te entrevistar, seguir. mas muito obrigada por participar. Sou muito grata. Ah, que é isso? Ai, que isso? Que susto. O O Alcançamos nossa meta que de aconteceu? seguidores de A cento e Twitch. quarenta. Agradeço a todos. A Twitch é que eu sou a meta de seguidores. Ah, primeiramente, então, eu queria que tu compartilhasse com a gente um pouco da tua história, assim, quando que vocês perceberam os primeiros sinais, ou quando que o autismo começou a ficar mais evidente, assim, na tua vida? Como é que foi esse início, assim? Então, como eu nunca, eu nunca soube, assim, que eu era autista, né? Então, tipo assim, eu não percebi nenhum sinal, assim, em mim, porque eu não conhecia muito, sobre autismo, então eu não sabia, né? Mas foi a minha psicóloga, que eu fazia acompanhamento na época, né? Ela que desconfiou, né? Ela desconfiou que talvez eu seria autista, aí ela fez alguns testes por conta de alguns comportamentos meus. E aí ela me encaminhou, né, para mim ir para os profissionais responsáveis, né? Quantos anos tu tinha, É, mais ou menos? uns 22, 23. Tá. Ela fez um teste comigo, tudo. A própria psicóloga já fez alguns testes? Sim, minha própria psicóloga que eu fazia acompanhamento na época. Porque, tipo assim, nunca na minha cabeça que eu desconfiei, né, que eu pudesse ser autista. E tu já conhecia autismo, assim? Tu já tinha visto antes alguém, alguma criança? Sim, eu já tinha visto criança, né? Criança autista, porque eu trabalhei com uma criança autista, nível 3 suporte. Eu não sei quais eram as outras comorbidades dela, porque ela não conversava, ela não falava. Mas assim, é por conta que, né, eu não sabia nada sobre autismo. Tudo, tipo assim, tudo que eu sabia era mais voltado para autismo para crianças e eu levava tudo de forma literal sobre os sintomas, essas coisas.
E essa criança que tu teve, que tu cuidava, era numa escola, era numa casa? Era numa escola. Ah, entendi. Tu trabalhava então numa escola, isso? Sim, trabalhava numa escola. Tá. E obrigada, Moisés Moisés, por te Viana ouvir. 417 acabou de te seguir. Como que foi pra ti, assim, receber o diagnóstico, assim, qual o sentimento que tu tinha, assim, foi mais alívio, foi mais susto? Ai, foi tipo um misto de tudo, né? Porque eu fiquei um pouco triste, né? Tipo assim, mas também fiquei um pouco. Eu só fui começar a me sentir melhor, né, com né, a questão do diagnóstico, quando eu comecei a aprender, né, sobre, e aí eu fui vendo, nossa, isso tem explicação, ai, por isso que eu tô assim. E aí eu comecei a parar de me cobrar tanto, de me odiar tanto, assim, pelas minhas dificuldades, que eu não sabia porque eu era assim. Teve questões de crise existencial, né? Mas, tipo Hum, assim, foi isso de sentimentos, né? Porque, por exemplo, na noite que eu descobri, eu fiquei muito triste, assim, eu chorei, porque eu pensei, meu Deus, como assim eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu nunca vi o mundo assim como é que ele é, eu sempre vi de forma diferente, eu sou diferente, não. E aí eu fiquei um pouco assim, triste por essas questões. Até porque, por exemplo, as dificuldades que eu tinha, eu não sabia por que eu tinha, né? Porque eu não conseguia certas coisas, mas eu fiquei triste por saber que, tipo, o autismo, né, é uma coisa, é um transtorno do neurodesenvolvimento, então o meu cérebro se formou assim, então não tem como modificar isso. Então eu senti como se você vai ser sempre assim, não tem o que você vai fazer, tipo, aceita isso e ponto. Então eu me senti um pouco mal por causa disso, porque, tipo, não vai ter um remédio, não vai ter nada que possa reverter essa não situação. é uma coisa que a gente tem controle, né? Não tem controle. Então, esse foi o ponto que eu fiquei triste, né? Depois, conhecendo um pouco mais sobre autismo, né? Eu fiz até alguns cursos, né, sobre. Eu me senti, tipo assim, mais aliviada, tipo, menos me cobrar, né? Tipo assim, me senti menos mal comigo mesma, sabe? Depois de um tempo, né? Porque, tipo, eu comecei a me respeitar e me odiar menos, né? Porque muitas vezes que eu queria e de arrasta era por conta das minhas dificuldades que eu não conseguia fazer certas coisas. Eu vi outras pessoas que conseguiam fazer muitas coisas e tudo. E como eu não conseguia, eu sempre me via como, sei lá, inútil, vagabunda, Tipo, emprestar inferior, tudo assim, inferior. Eu pensava, poxa, incapaz. isso aqui. Hã? Incapaz, assim? Incapaz, isso mesmo, essa palavra. Me via muito como um incapaz, tipo assim, aí eu me sentia muito ódio de mim, muita raiva, né? Com o diagnóstico, eu pude me compreender melhor, entendeu? E não me cobrar tanto, não me exigir tanto, saber entender quando eu vou ter uma crise, saber entender meus limites, me respeitar e me amar um pouco mais, entendeu? Uhum. Me trouxe mais no norte. Então mudou tudo pra ti, né? O laudo. É, mudou muita coisa, assim. Mudou muita coisa. Eu acho que talvez se eu não tivesse descobrido o diagnóstico, talvez eu nem teria continuado viva. Eu já pensei Porque eu sobre me isso também. autoconheci um pouco. É, é forte de falar isso, mas ontem mesmo eu tava com. Ontem não, terça, quando eu entrevistei a neuropsicóloga, ela falou que a depressão é muito mais comum em nível 1 de suporte, porque a gente se auto-percebe e se cobra tanta coisa e Sim. é muito comum. Quem que fez o teu diagnóstico foi uma neuropsicóloga, foi um médico, neuro, um psiquiatra? Ai, eu não sei explicar muito, mas espera aí que eu tenho o meu laudo aqui. E aí tem tem as formações da moça. Espera aí. É porque eu passei por uma equipe, né, Ah, entendi. pelo SUS Tu e fez pelo depois eu SUS fui o com ela. laudo? Hã? Tu fez o laudo pelo SUS? Não, eu comecei pelo SUS e encerrei no particular. A mulher que me diagnosticou, eu sei que ela fez mais outros cursos, né? Depois disso, ela já estava fazendo durante, acho que então,
Então, acho que, tipo assim, hoje em dia ela deve, né, deve bem mais formações, porque quando eu tava com ela, ela já tava fazendo várias formações, né? Ela é médica especializada em transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, TDAH e TOD, pós-graduada em emergência médica e psiquiatria orientada pelo IBCMED, que é medicina, né? Pós-graduação em saúde da família pela UFSCar, Acho que ela deve ser UFSCar? psiquiatra, então, né? Sim. Pós-graduada em tratamento de transtorno espectro autista pela SABI Miami, capacitada pelo Dr. Tiago Castro, que é uma pessoa bem famosa, bem relevante na Uhum, comunidade, né? Castro. E ela também, ela também fez psiquiatria. Tá aqui os negócios dela. Eu sei porque quando eu tava fazendo avaliação com ela tava fazendo já mais outros cursos, essas coisas. Então, tipo assim, teve relatório da minha psicóloga e das pessoas que eu passei lá pelo SUS. Eu passei por uma equipe e, tipo, quando eu fui ter as consultas com ela, depois que eu passei o negócio do SUS, eu comecei a acompanhar várias outras pessoas autistas, que hoje em dia até me seguem, que eu acho incrível, né? A professora autista, né? Os vídeos dela no YouTube, as coisas, me ajudou bastante a me entender, porque eu me identifiquei muito tudo ela passava. uhum. Tem a Quebrando o Tabu, acho que esse é o nome dela, também faz conteúdo. Então, tipo assim, depois que eu comecei a passar pelo SUS, eu comecei a ficar muito ansiosa, né, para saber se era isso ou não, né? Porque antes eu não tinha estudado nada, porque eu falei, eu não vou estudar sobre autismo, não vou tentar, tipo assim, entender ou qualquer coisa assim, porque vai ter coisa da minha cabeça, sabe? Não quero nem saber, Uhum. tipo, vai que eu faço alguma coisa e eu não sou. Então, deixa que os médicos vejam, me avaliem e aí eles vão saber se eu sou ou não. Aí quando eu tava passando pelo processo diagnóstico e aí era em outra cidade, e aí eu tava passando muito mal, tava tendo muita crise, aí eu falei, quer saber, eu vou estudar um pouquinho. Aí acabei hiperfocando, na época em autismo, e, Vou e estudar aí um eu, pouquinho, eu e eu, acabei hiperfocando. ah, Eu só vou estudar um pouquinho aqui, mas daí acabei hiperfocando. 0,80. sim, eu fiquei vários dias, durante, tipo assim, o dia todo, estudando tudo sobre autismo adulto em mulheres. Tipo, eu via, tipo assim, seguido, 8 horas de vídeos de profissionais, de outras pessoas autistas, tipo, no YouTube, palestra, ixi, um monte de coisa. E aí eu comecei a anotar tudo, entendeu? Muitas coisas assim, para que quando eu fosse passar por essa médica, já que eu estava fazendo a outra avaliação, eu já fosse explicar tudo para ela. Mas, tipo assim, nem precisou eu falar tudo, assim, todas as características, nem eu não precisou falar tudo, porque são muitas, né? São muitas características no Uhum. autismo. São muito diferentes uns dos outros, né? Sim, Ah, até a forma que eu mastigava era uma forma do autismo. fala Assim, é mais uma sobre forma. isso. Eu não. Quando eu vou comer, eu vou separando a comida na minha boca. Um Ah, é? lado fica. Fica meio estranho. Minha mãe zoava isso quando eu era criança, né? Que ela falava que eu comia que nem vaca, né? Ela falava um pouco que eu mastigava que nem vaca. Porque eu ficava muito tempo para ficar separando a comida na minha boca. Então, só de um lado que eu mastigava e a forma também que eu bebia as coisas também. Né? Então, tipo assim, o líquido vinha na minha boca, eu não consigo engolir de uma vez. Tanto que, se eu não me engano, engasgamento, essas coisas, é uma das principais mortes entre autistas, né? Na hora de ter problema na deglutição, eu acho, alguma coisa nesse sentido. Então, Sim. tipo assim, toda vez que eu ia tomar alguma coisa, eu não consigo tomar e já engolir. Então, às vezes, eu tenho que tomar aos poucos. Então, às vezes, por exemplo, principalmente na minha adolescência, na pré-adolescência, assim, quando eu já ia tomar as coisas para tentar tomar com umas outras pessoas, eu segurava e ia descendo assim, aos poucos. E depois eu vi que isso é uma coisa bem comum entre os autistas. Ah, não sabia. Essa eu não sabia de engolir. Sim. Como é que foi lá para tua família e amigos ou pessoas assim próximas, quando tu recebeu o diagnóstico? Como que eles receberam isso? Quando eu recebi o diagnóstico e eu fui contar para minha família, eles não aceitaram muito bem, né? Demorou meses, assim, um Café bom underline com tempo underline para que leite em eles acabou de te aceitassem seguir. isso. Tanto que eles me levaram para outros médicos, passei por outros.
outros psiquiatras, porque eles acreditavam que não, eu não era autista, porque eu falava e eu tirava notas boas muitas vezes na escola. Então, tipo assim, você é inteligente, não tem como você ser autista, né? Então eles me levaram, a minha mãe me levou para outros médicos para ver se realmente era isso, mas todos os médicos que eu passava, logo de início mesmo, eles viam o meu diagnóstico, eles conversavam comigo e eles falavam, ela é autista, né? Porque como Só pra te minha mãe avisar, mãe, ela é autista. pra minha mãe, não, ela é autista sim, ela é autista. Então, eu passei para outros médicos, né, diferentes, assim, até psiquiatras pelo SUS. E aí teve essas confirmações, porque minha mãe não acreditava. Meu pai chegou uma vez a dizer, né, tipo assim, não, você tem algum problema, sim, você tem algum problema de cabeça, você tem problema de cabeça, mas não é autismo. Meu pai As pessoas têm muito uma falava. ideia que o autista é aquela pessoa que fica girando objetos ou fazendo coisas muito repetitivas, né? Aquelas ideias de filme, assim, né? Sim, sim. É uma coisa bem estereotipada. Eu acho que Uhum. tem também muito, né, a questão assim do preconceito, porque o autismo, né, ele é classificado, né, como uma deficiência. E aí eu acho que aí por isso que tem essa questão muito de preconceito, né? Porque a pessoa olha para mim e fala: "Ai, mas você tá falando, você tá fazendo isso como assim, uma deficiência, você enxerga, você vê, né? Tipo, eu não tô saindo Uhum. gritando assim, tem muito um Uhum. estigma, né? Um preconceito mesmo, uma visão muito deturbada, né, Uhum. que seria isso. Então, é realmente uma falta de conhecimento, de buscar informações que gera o preconceito, que gera a negação, né? Uhum. Uhum. Mas hoje em dia, a minha mãe está bem tranquila com isso. Eu tenho suspeita de umas outras comorbidades aí, então a gente vai fazer uma outra avaliação, né? Mas é que é caro e no SUS é tão difícil. Então, Uhum. né, até o final do ano aí, a minha mãe quer que eu faça, né, essas novas avaliações. É, o Brisa comentou, muitas das representações do autismo na mídia são muito estereotipadas, é verdade. São muito Sim, estereotipadas mesmo. E daí quem é nível 1 de suporte às vezes sofre de silêncio, né? Por isso que é considerado uma doença invisível. Porque quando não é estereotipado, quando é nível 1 de suporte, enfim, ele é muito mais uma doença invisível, né? Mas eu acredito que é considerado doença invisível justamente porque é dentro do nosso cérebro, né? Não é uma característica física que a gente tem. Só que os comportamentos são mais visíveis em algumas pessoas. A Brisa comentou o Rayman e o The Good Doctor, que é uma série e um filme, né? O Rayman acho que é um filme, né? eu nunca vi Rayman, mas eu sei que The Good Doctor, né, é uma série lá de um autista. É, o Rayman acho que eu vi, o The Doctor, The Good Doctor eu vi só umas cenas. Ahn, Tu pode citar alguns exemplos assim dos prejuízos que tu tem? Eu sei que tu comentou comigo já que tu era nível 1 de suporte e depois hoje tu tá mais pro nível 2 de suporte. Daí eu acho que junto com essa pergunta de prejuízos, se tu se sentir à vontade, pode comentar um pouquinho dos dois também, porque é diferente o prejuízo dos dois, né? Não é prejuízo, né? É, A necessidade de suporte dos dois é diferente. sim. Ah, nossa, agora que eu vi que você tá com o cordão, será que eu pego o meu cordão? Ele tá em cima da mesa. Pode pegar, fica à vontade. Depois no corte fica bonitinho. Inclusive, eu posso te botar o gifzinho na tua foto também, vai ficar legal no corte. Deixa eu ver se eu consigo. Como assim um gifzinho? Não entendi. Eu tenho um gifzinho de autismo na minha foto, daí quando eu faço o corte, eu fico com o símbolo do autismo no corte. Entendi. Não tá aqui, meu. Botei um na tua foto também, o quebra-cabeça do autista na tua foto. Ah, sim. O meu eu comprei essa semana, tu acredita? Eu não usava muito. O cordão, você fala? É, a carteirinha eu já tinha, mas o cordão eu não tava usando. Daí eu comecei a usar essa semana e eu tô achando bem legal usar, assim, no sentido de compartilhar informação, né? Porque as pessoas às vezes me viam, elas não faziam ideia, né?
Até na academia, uma professora veio falar comigo e tal. Ela me disse que ela tem um sobrinho também. Sim. É Rayman, bom também, porque as pessoas elas vão ver, né, que, tipo assim, a gente tá lá, a gente tá existindo, né? Não é uma coisa da internet. Vão ver que é, a gente pode fazer as coisas também. Nossa, onde que eu deixei meu. que a gente não. As pessoas acham muito que o autista ele tem deficiência intelectual, né? E eu não estudei muito a fundo essa parte, mas eu sei que o nível 1 de suporte costuma não ter, a não ser que tenha outras comorbidades. É, E são outras eu sei que questões, não é falta de inteligência, né? Que a gente tem, é outras questões que a gente não consegue lidar. sim, sim. É, a deficiência intelectual. Tem uma moça autista que eu acompanho que ela tem deficiência intelectual leve. E você vai conversar com ela, você vai conhecer ela, você vai ver que realmente. Ah, lembra onde tá meu cordão, desculpa. Tipo assim, eu já fiz algumas lives com algumas pessoas que tinham deficiência intelectual, né? Algumas questões. E não. Peraí, eu acho que vai falhar agora a live. Calma. Acho que vai travar. Vamos ver. Até agora não. Peraí. Tipo assim, a pessoa que tem deficiência intelectual não significa que a pessoa que não, né, não pode aprender, que ela não venha falar, entendeu? Entendeu? Eu conheci Eu uma não autista que agora saiu da escola, mas ela tem TDAH e outras coisas junto. eu não lembro agora o nome da moça que faz vídeo, que antes ela tinha um diagnóstico de bipolaridade, só depois que veio o diagnóstico dela correta de autismo, nível 2 suporte e deficiência intelectual leve. E aí, tipo assim, você vê os vídeos dela, você vê ela explicando as coisas, porque ela sabe sobre muitas questões, né? Ela é muito inteligente. E Uhum, você pensa, nossa, deficiência intelectual, porque também as pessoas têm deficiência intelectual, né? Existe todo um tabu sobre isso. uhum, Porque eu já fiz algumas lives de entrevista com algumas pessoas que tinham, né, deficiência intelectual, que tinha alguma coisa, sendo que tem vários tipos, assim, dessa questão de deficiências, né? E, tipo, não significa que a pessoa não vai saber conversar, que não vai saber aprender. E, por exemplo, essa garota, ela falou um pouco lá da deficiência, ela demora para aprender as coisas, entendeu? uhum, Como se fosse aquela pessoa que as pessoas chamam de lerda, de alguma coisa, então às vezes ela demora para entender algum assunto. uhum. Mas ela aprende, ela consegue, entendeu? É que Sim, as pessoas elas também gostam de uma limitação e querem que essas, né, que se tem alguma coisa tem que ser tipo grave, irredutível e aquilo para sempre, só aquela caixinha fechada, uhum. né? Não dá nem espaço para pessoas se desenvolver ou conhecer, entender, né? Porque a neurodiversidade é bem grande, né? Do cérebro, assim. Sim. E os teus prejuízos e os teus níveis de suporte? Meus prejuízos. Você quer que eu especifique, tipo, três O que tu se ou... sentir à vontade de compartilhar? E se tu se sentir também? Senão a gente pode mudar de pergunta também. Um prejuízo que eu sinto bastante é por conta da sensibilidade. Então, todos os dias que tá muito calor, tempo muito quente, o meu cérebro ali não dá conta, né? Eu esqueci que é aquele negócio lá que não regula muito bem. Esqueci A como é que temperatura? chama. Meu corpo ele gasta muita energia para tentar regular a temperatura, às vezes ele nem consegue regular. E aí eu fico com muita fraqueza, com muito mal-estar. Muitas vezes eu não consigo ficar em pé, às vezes eu não consigo nem comer, porque aí minha seletividade aumenta. Então, aí às vezes é só coisa líquida que eu consigo comer. Então, tipo assim, eu fico praticamente de cama, entendeu? É A tipo uma temperatura, alteração de pressão, sim? Porque eu tenho, eu, sim. eu acho que eu tenho pressão baixa. Eu nunca investiguei se eu tenho essa sensibilidade, assim, mas eu tenho bastante sensibilidade com calor também, de ficar assim meio A minha prostrada, que a gente pressão chama. fica bem baixa. Minha pressão fica bastante baixa. É Desautonomia. desautonomia. Tu tá olhando aí. Exatamente. Eu vou fazer os exames para desautonomia. Né? Eu vi que tem Ah, uns exames principais, né? POTS, né? Que chama, que é uma coisa bem comum no autismo. Porque eu passo muito mal, entendeu? O meu corpo não regula,
não dá conta. Isso impede, sabe, que eu faça muitas coisas, que eu saia de casa, né, me atrapalha com a questão da alimentação. Quando eu era pequena, eu passava muito mal, ficava fraca, ficava com fraqueza. E aí o médico falava, vai, você não come direito, você não se alimentava direito. E pra mim era muito confuso isso, porque, tipo assim, por exemplo, eu tinha uma prima que também comia até menos que eu e ela não ficava desse jeito, Uhum. entendeu? E até quando eu estava comendo alguma coisa, sabe? E eu ficava assim, aí eu não conseguia comer, e aí eu ficava fraca, aí eu andava de carro, ficava passando mal também. Então, tipo assim, na minha infância, dessas questões de eu passar mal, a questão teve uma época também que aí eu comecei a vomitar muito, que eu vomitava, tudo que eu comia eu vomitava, sabe? Eu comia alguma coisa e, sei lá, meu corpo rejeitava, eu não entendia por quê, né? E aí eles começaram. E eu fiz exame de pressão, fiz exame de um monte de coisa, e eu não tinha nada. Tava tudo normal. Entendeu? Então, tipo, aí a pessoa falava, eu lembro que a professora da escola falava, você deve ter anemia. Você tem anemia, você não come. Mas meus exames sempre estavam certinhos, não tive nunca nenhum problema assim de saúde, de Uhum. alimentação. Tanto que a primeira coisa que falaram pra mim foi que eu tinha bulimia. E aí, sim, foi a pediatra que eu passava, né, quando lá estava na minha infância, quase já na pré-adolescência, por conta dessas questões de comer e eu ficava passando mal porque eu não como. E aí eles falaram que é porque eu tinha bulimia. Eu vomitava, né, bastante, né? No Uhum. começo eles era tipo, ai, ela tá com ciúmes do irmão dela. Porque eu tinha um irmão pequenininho Uhum. e aí eles falaram que eu tava com ciúmes. Eu nunca tive ciúmes do meu irmão, na verdade eu sempre quis, né? Ter irmão, assim, prima irmã, na verdade, também, né? E aí depois eles colocaram isso, só que eu nunca nem quis, sabe? Tipo assim, ser magra, porque eu sou muito magra, sempre fui. Mas como, tipo, naquela época, hoje, né, se fala bastante, mas naquela época, tipo, ninguém quase sabia o que que era autismo, né? Não sabia, tipo, ah, vou levar ela para um neuro. Não, tipo, ela não tá comendo, ela fica passando mal, ela é desse jeito. É isso aqui. Vamos fazer exame. Ela tá com alguns, ela tá com anemia, ela tá com não sei o quê, ela tem pressão baixa. Ah, tá tudo normal? Ah, então porque ela não come mesmo. Porque eu sempre comi pouco, eu sempre tive dificuldade para comer. Sim. Tanto que, tipo assim, quando a minha mãe ia comigo em alguma festa, algum lugar, todas as outras crianças, elas comiam sozinhas, elas iam brincar, quer dizer. E muitas vezes a minha mãe tinha que ficar insistindo para eu comer, ela tinha que ficar dando comida na minha boca, porque além de eu demorar para comer, porque era uma coisa tão difícil para mim essa questão de comer, minha mãe tinha que ir me lembrando assim de comer para ir comendo, porque eu não sentia fome, eu não sentia sede, entendeu? Era uma coisa extremamente tediante para mim, entendeu? E aí minha mãe que ficava comigo. Eu lembro uma vez, que isso nunca saiu da minha memória, de uma vez que eu estava na casa de uma tia minha, né? Inclusive, já faz uns dias que eu descobri que também teve outras pessoas na minha família diagnosticadas com autismo. E minha mãe tava, as outras crianças, minhas primas, tudo, da mesma idade, que eu já tava brincando e eu já tava lá, horas sentada na mesa, porque minha mãe queria que eu terminasse, pelo menos, de comer a comida. E aí falou, nossa, deixa ela já é grande, entendeu? Por que ela não Uhum. come sozinha, entendeu? Eu Por que tava ela, tipo pensando assim, nisso. alguma coisa Imagina quanto tua mãe não foi cobrada e criticada, né? assim, sim. Só que, tipo assim, mesmo minha mãe não sabendo alguma coisa, minha mãe, né, ela tentava fazer com que, Uhum. com que eu comesse. Né? Aí, às vezes, eu lembro que, tipo assim, a minha mãe foi meio que mal vista ali por ela estar, tipo assim, tentando, tipo, me lembrando de comer, da comida na minha boca. Até às vezes, quando eu vou na casa da minha mãe, às vezes ela acaba fazendo isso comigo também, até hoje. Até hoje Principalmente ela agora te que ela. ajuda? Principalmente agora que ela entende sobre o autismo, né, da minha dificuldade para comer, de lembrar e essas outras questões, ela me ajuda a comer quando eu vou lá na casa dela. É uma coisa que tu esquece, assim, como que funciona isso? Tipo, tu tá comendo e daí tu esquece que tá comendo, algo assim? Não, é porque para mim a comida não é boa. Entendi. Tipo assim, é como se fosse um trabalho muito difícil de se fazer, Uhum. comer, Tu não encontra o entendeu? prazer E na tipo assim, comida que nem algumas pessoas. tipo, muitas vezes eu não tô com fome, entendeu? Eu não sinto fome às vezes, entendeu? Então, tipo Uhum. assim, eu às vezes fico horas comendo. Quando eu fazia live, por exemplo, ano passado, às vezes quando eu faço live comendo, eu fico 2 horas para comer. Uhum. Porque eu demoro também para mastigar, não consigo comer rápido. Eu já falei Entendeu? antes Se eu pro, comer.
Se eu Não, comer muito rápido. Ah, desculpa, pode não pode falar. falar. Duas autistas conversando. Pode falar, É, depois eu falo. Vai. se eu comer muito rápido, a comida volta. O meu corpo rejeita. Ah, caramba. E teve uma época que eles acharam que eu tava. Que o médico fez, que eu fiz alguns exames, eu fiz até endoscopia e biópsia, eu não sei como que é que eles tiram um pedaço pra ver, É porque biópsia. eles sempre eu sentia muita dor na barriga por causa desses vômitos, desses refluxos. Aham. Eles até pensou que poderia ser um tipo de câncer, uma vez eu lembro disso, mas Caramba. não. Aí o médico falou que talvez eu tinha lá a questão da comida sempre voltar, porque eu tenho muita facilidade com voltar a comida. Eles falaram que aparentemente, tipo assim, aí eu já não sei se é uma coisa que faz parte do autismo, não. Aí eu já não sei, mas é um negócio que eu tenho que, tipo assim, as pessoas comem, aí ele abre, a comida passa e ele fecha. O meu ele meio fica meio aberto, ele Ah, não fecha. sim. Na entrada do esôfago ali, né? Onde dá o refluxo, no caso. Sim. Se eu como muito, eu posso ter refluxo. Se eu como pouco, aí na hora que eu vou comer. Eu vi uma vez que eu tenho é uma coisa que até faz parte do autismo, porque, tipo assim, às vezes eu percebo que eu tô passando muito mal, aí depois eu vou ver que é de fome. Mas aí quando eu como, eu passo mal também. Eu não Caramba. entendia por que isso acontecia, mas é porque, tipo assim, o nosso cérebro do autista, ele já é muito desregulado. Então, tipo assim, aquela comida vai cansando, vai dando trabalho para ele ir identificando essas coisas. Então, ele desregula. Entendi. Quando é uma comida é diferente, alguma coisa. Então, ele precisa pensar tudo no negócio direito. Então, eu tenho uma seletividade muito grande com a comida, que hoje eu entendo, hoje eu estou entendendo um pouco melhor, né? Porque antes eu só passava mal mesmo, ficava passando mal, eu não sabia por quê, tipo, eu não tinha noção. Hoje eu Uhum. tenho noção, tipo assim, eu acho que até eu tô tentando entender. Eu não sabia tipo, qual textura ou não. Eu só sei que eu fico passando mal. Então, eu nem sei qual textura, essas coisas são coisas que tem que trabalhar com a TO. Mas, tipo assim, agora, voltando, dessas questões do prejuízo é a questão de eu nem conseguir identificar as coisas que me fazem desregular e passar mal. E como eu piorei, Hum, né, como eu falei para você, antigamente eu conseguia ir para alguns lugares, eu já fui até para festa, porque a minha maior dificuldade não é tanto com o som, é mais com a temperatura, com cheiro, enfim, textura de comida, essas coisas. Então, tipo assim, como que eu vou ter um trabalho fora de casa, sair, pegar ônibus, se no final eu vou acabar tendo um meltdown, um shutdown, tendo uma crise, passando uhum, mal. E já aconteceu de eu passar mal em serviços e trabalhos que eu já trabalhei, entendeu? E uhum. fica muito essa questão de trabalho. Entendi. Tem um gato aqui na minha câmera. Não tem É, problema, gatos sempre e são quando bem-vindos. tu ia em festas, tu tomava bebida alcoólica? Eu tomava. Isso te amenizava um pouco as suas sensações? Sim, muito. Eu Eu também. até falo assim para as pessoas, eu vi, teve uma autista que uma vez eu vi que ela ia casar, e aí ela tomou álcool para se casar, porque para ela conseguir entrar dentro da igreja lá com todo mundo, com barulho, as coisas, porque senão ela não ia conseguir. E eu fico até brincando assim com isso, porque eles podiam fazer algum remédio, né, alguma coisa ali com a cevada, que não tivesse o teor alcoólico pra gente tomar e não ter tanto problema com isso. Ia ser tão maravilhoso, porque quando eu bebia, eu não. Tipo assim, parece que o mundo fica mais silencioso, fica mais Uhum. calmo, assim, não me atrapalham tanto. É Que é porque realmente, né, inibe, né? Inibe os é, neurotransmissores, né? sim, inibe todo, porque os autistas também, eles têm bastante neurônios, né? Os nossos neurônios praticamente quase não morrem. Então, o álcool, né, ele meio que deixa todo mundo meio dormindo, os transmissores, essas coisas. Lógico, gente, eu não sei explicar muito bem, né? Não sou uma neuro, né, especialista na questão aí do cérebro, mas ele ajuda muito nessa questão. E seria muito bom, né? Porque eu não passaria tanto mal. Uhum. Eu parei de beber já faz um bom tempo. Quer dizer, eu nunca nem fiquei bebendo muito, nunca foi, porque o gosto é horrível pra mim, eu nunca gostei. Era mais a questão da sensação, né? Tipo assim, eu consegui ir pra uma festa e eu só. Gente, era muito legal, porque eu só escutava, tipo assim, o barulho da música, o mundo parecia tão. Ai, tão tranquilo, sabe? Não, nada me incomodava, coisa que, tipo, se eu não fiz, se eu não consigo sair pra uma festa ou qualquer outro lugar, se eu não tiver esse negócio no meu corpo, o álcool, eu não consigo ficar.
Eu literalmente não consigo, começo a passar muito mal, é terrível. Por isso que hoje em dia eu nem vou pra lugar nenhum também, porque além de como tá pior passar muito mal, eu também não quero beber nunca mais. Ah, até me perdi aqui, não tá falando. Ah, a gente tá falando de prejuízos, eu te perguntei sobre como que tu era em festas e tal. Eu fui no casamento da minha prima ano passado. E, tipo assim, a gente foi no casamento lá na igreja, a cerimônia, e depois teve a festa de casamento. E assim, eu não conseguia ficar lá naquela festa de casamento. Tu Daí eu tentou falei usar pra minha mãe, abafador? Já usou abafador? não, eu usei só um negócio tipo fone, eu tenho que comprar um abafador. Aí eu não conseguia me manter lá na festa. Aí eu comecei no banheiro, aí eu ia no banheiro, eu vomitava, eu passava muito mal. Aí eu comecei a chorar, me sentia muito desconfortável estando perto das pessoas, estando naquele lugar. Fui pro carro, Moisés né? Viana mandou Eu três falei pra minha mãe que eu ia reais. ficar no carro. E aí eu pensei, não, vou testar o álcool aqui de novo. Aí eu tomei suco de laranja com vodka. Eu tomei lá uns copos, não tomei muito, né? E aí eu consegui depois me manter lá naquela festa, me regular. Várias vezes eu saía para um lugar, ficava quieto, sozinho no silêncio, quietinha. Mas aí, tipo assim, nossa, parece que é tipo uma transformação, sabe? Fiquei lá na mesa, comi, até conversei, sabe? Escutei uma música lá com umas outras pessoas. Porque o mundo fica confortável. Não fica Uhum. horrível, sabe? O mundo fica. É uma coisa tão confortável, tão confortável. Eu Eu não não sei lembro como é que explicar. eu era quando era criança, assim. Eu lembro que teve um ano novo que minha família passou na praia, que eu fui dormir antes da virada. Eu lembro de acordar com os fogos e, tipo, tô nem aí, vou dormir. E depois disso, quando eu fiquei um pouco maior, eu passava ano novo em casa, eu não gostava de ano novo. E daí, quando eu tive filho, eu não podia beber bebida alcoólica. E eu quis muito ir numa festa de ano novo da família do meu marido, porque eles faziam uma festa, eles convidavam, faziam questão e tal. E daí foi a primeira vez que eu me dei conta, assim, que quando eu não bebia bebida alcoólica, eu achava muito difícil ficar no meio da bagunça. E eu tava lá perto da caixa de som, inclusive, fiquei com muita raiva, do nada, assim. E eu tava com meu filho pequeno e tal. Aí eu me isolei, fui lá pra dentro com os cachorros e tal. Esse foi um dos sinais que a psicóloga começou a investigar na época, porque se eu estivesse bebendo, eu não ia sentir. É muito louco isso na cabeça da gente, né? Sim, exatamente. Eu também não tinha, tipo assim, noção, sabe? Hoje eu tenho, porque eu lembro que uma vez eu fui sair para um lugar e eu não tinha bebida ainda. Porque, tipo assim, né, eu gostava de economizar. E como eu não gostava de beber, então, dependendo do lugar, eu bebia antes em casa, Uhum, né? Comprava já uma bebida bem forte, assim, pra não ter que ficar colocando. Eu ia bebendo com água, as coisas pra ficar tipo, saudável. Aí teve um dia que eu não bebi, que eu pensei, depois eu bebo, vou nesse lugar. Assim, só de eu chegar no lugar, sabe, descer do carro, parecia até que tinha muita informação, que, tipo assim, eu já tinha ido naquele lugar, mas nessa vez eu já tinha bebido, tipo, dose, sabe? uhum, Mas quando eu fui sem, tipo, nenhuma dose, parecia que era muita informação, um mundo muito vivo, tantas coisas estavam acontecendo que quando eu bebia, não tinha, tipo, os focos, sabe? Era mais limpo o mundo, sabe? Era uhum, uma coisa e por isso que muitos autistas têm problema com álcool, né? Eu acho que o pessoal chama, né, de alcootismo. Muitos autistas acabam tendo dependência com a bebida alcoólica e é por essas questões. uhum. É, dá pra se imaginar o porquê, né? O Sim. Brisa comentou assim: quando que o SUS irá nos providenciar doses seguras de álcool? E tem como ser seguro porque teu organismo se acostuma com álcool, né? E vai querer sempre É, mais. o álcool não tem nenhum tipo de benefício para ninguém, tipo assim, para o nosso corpo. Só para o autista, só que como que você vai tomar? É, um outro neurotransmissor seria mais saudável, né? É, eu acho que é uma questão de pesquisa, né? Eu acho que, tipo assim, na minha cabeça, eu acho que pode ser algum tipo de questão segura, né? Como eles fazem os trabalhos com cannabis, né? Fazer Uhum. um trabalho com álcool. Pois O é. Brisa é autista também. É autista também? O É. Moisés, muito obrigada pelo Live Pix, tá? Ajuda muito, muito obrigada mesmo. Esse é meu trabalho hoje, desde que eu virei mãe. Eu não pude voltar ao mercado de trabalho porque eu optei por ter flexibilidade de horário para cuidar do meu filho sempre que ele precisa.
E depois que eu descobri que eu sou autista também, então teria outras questões também que me atrapalhariam. Mas esse é meu trabalho hoje e eu fico muito feliz que, além de fazer o que eu estou gostando muito, que é contar histórias sobre autismo, também estou conseguindo trabalhar com isso. Obrigadão, Moisés. Desculpa te interromper, Lala. Ah, eu nem tava falando, eu acho, tá tudo bem, pode falar, né? Ah, tu poderia comentar uma diferença, assim, se tu se sentir confortável, de uma situação de nível 1 de suporte, ou de nível 2 de suporte, ou desses momentos que tu teve uma necessidade mais forte de suporte, não sei, alguma crise, alguma coisa assim, que diferencie bem esses níveis, se tu se sentir confortável. Então, na questão do nível de suporte, né, o quanto a pessoa precisa de ajuda, né? Uhum. Então, tipo assim, por exemplo, tem uma menina que uma vez eu conheci, né? E ela era nível 3 suporte. E ela ia, tipo assim, pra carreta. Sabe aquelas carretas? Acho que é a carreta furacão. Aham. Ela ia, entendeu? Ela ia pros negócios. Então, tipo assim, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, por exemplo, o autismo tem, tipo assim, você pode ter características do nível 3, você pode ter características do nível 1, o nível 3 pode ter umas características, então, tipo, por isso que é um espectro. Então, tipo assim, um nível 3 pode conseguir fazer várias coisas que eu não consigo fazer. Uhum. Entendeu? Que eu não vou conseguir fazer, que eu vou ter crise, e ele pode conseguir fazer tranquilamente. Como eu posso conseguir fazer várias coisas que o nível 3, por exemplo, não irá conseguir, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, tem até. Uma vez eu vi uma tabela muito interessante, vi uma tabela que, tipo assim, com vários comportamentos assim, e tipo assim, as pessoas, né, geralmente no espectro, você pode ter vários comportamentos do nível 3, alguns do nível 1, sabe? De questões de dificuldade. Por essa questão mesmo do espectro. Mas, tipo assim, na minha infância, eu acredito que eu sempre fui uma autista nível 1 de suporte, né? E aí, na minha adolescência, né, que eu tive, né, uma piora, por causa que eu falava, eu sempre falei, só que eu não conversava. Tipo assim, dá pra entender? Ah, Eu não eu, conseguia eu percebi na conversar hora. Tu sem ter falava. conversa. Sim, eu falo, né? Por exemplo, eu tô conversando com você. Mas eu não conseguiria ter essa conversa. Porque eu lembro dos diálogos que eu tinha na minha adolescência, na maioria das vezes, sabe? Eu lembro que uma vez eu fiz amizade com uma menina, ela começou a ficar comigo no recreio, eu fiquei muito feliz e eu não sabia como conversar com a pessoa. Hum. Eu tinha mais ou menos ali, eu acho que uns 12 anos, mais ou menos. Então, tipo assim, a única coisa que eu sabia dizer era falar oi. E aí eu não sabia, tipo assim, não sabia desenvolver um diálogo. Então eu falava, tipo assim, pra ela, oi. Aí ela falava oi, aí eu falava tudo bem, porque eu sabia que era isso. Então todo dia eu já chegava pra ela todos os dias, oi, tudo bem? E depois eu ficava parada assim, ó, um monte tempo pensando o que eu falo pra ela, o que que eu digo, eu não sei, eu só sabia falar oi, tudo bem. E aí depois eu fui tentando desenvolver algumas coisas, tipo, qual a sua cor favorita? Você tá feliz? Era Perguntas. isso, Eram perguntas. sim. Então, tipo, eu não desenvolvia um diálogo, Sim. entendeu? Então foi uma coisa que demorou. Eu percebo que essa questão do diálogo melhorou muito a partir tipo assim, de uns 22 anos, assim. 20 anos. Foi, tipo assim, eu percebo que eu melhorei, tipo assim, que eu tive, tipo assim, o meu boom, assim, nessa questão de melhorar na conversa quando eu tinha uns 22 anos, né? Porque, tipo assim, eu tentava, várias, lógico, conforme o tempo foi passando, eu fui tentando, sabe, conversar, fazer amizades. Eu me lembro de conversas que eu tinha com as pessoas. Muitas vezes eu falava coisas desagradáveis. Eu sofria muito bullying. Então, eu acho que o fato, tipo assim, de eu não conseguir fazer amigos, de eu sofrer bullying, piorou com o fato porque eu já não me socializava. Eu já tinha dificuldade. E aí eu já não tinha ninguém. Pra trocar experiência, pra tu aprender a socializar, né? Exatamente, porque eu não tinha um diagnóstico, então eu não tinha um tratamento, eu não passava com um psicólogo que soubesse que ia me ajudar nessas questões de socialização, que não tinha ninguém, entendeu? Porque quando eu comecei a passar, ele só falou: ah, você tem depressão. Hum.
Ah, você só é tímida. Aí meu pai e minha mãe falavam, não, você tem que chegar nas pessoas. Então, tipo assim, eu me lembro muita vez que uma vez tinha um grupo de meninas da minha sala, elas estavam numa rodinha conversando. E aí eu cheguei lá, próximo delas, né, e fiquei lá parada. Eu lembro, eu acho que eu até tentei já, tá, sabe, falar um oi. Tentei ficar lá parada perto delas, pra, sei lá, se elas falassem alguma coisa, eu responder ou dizer alguma coisa ali, entendeu? E aí, um momento, elas olhou pra mim e falou: O que que você tá fazendo aqui? Sai daqui! A gente tem nojo de você, você é uma menina estranha. Nossa, eu lembro disso, toda vez eu fico, tipo assim, muito triste, porque eu não sabia o que, que tinha de errado comigo. Eu só tava tentando, sabe, fazer amigos, sabe, sem igual as outras Sim. crianças. E aí eu sempre ficava sozinha no recreio, eu comecei a ficar fechada no banheiro, sabe? Eu comecei a ficar muito tempo sempre trancada no banheiro e chorando, porque eu não entendia qual era o meu problema, o que tinha de errado comigo e por que que as pessoas me odiavam. E eu acho que isso era uma coisa tão clara, sabe? Se tivesse algum especialista lá na época para entender. Porque tinha uma garota que estudava comigo, eu não sei o problema que ela tem, mas ela é uma garota com deficiência. E tinha também um outro menino também, porque era uma menina que ela não sabia escrever o nome dela, sabe? Ela não conversava assim com outras pessoas, Uhum. as pessoas faziam bullying com ela também. Então ela ficava sempre assim, sozinha. E, e tinha um outro menino também, que às vezes ele sempre gritava. Acho que ele tem TDAH, mas talvez ele tenha uma outra questão, porque nunca mais vi, sabe? E as pessoas sempre zoavam ele. Porque o pessoal falava late, ele ficava latindo. Igual muitas vezes eles também me tratavam como um animal. Porque eu lembro que tinha um menino, os meninos, que eles ficavam jogando as coisas pra eu pegar. Ele estava, ai, pega lá. E aí eu ia lá e pegava, porque eu pensava, eu vou ser gentil, quem sabe eles vão ser meus amigos, Pensava que iam entendeu? gostar de Pô, mim. sabe? Então eles ficavam jogando as coisas no chão pra eu pegar, e eu pegava. E aí, tipo assim, eu pensava, nossa, cara, era uma coisa tão nítida, porque mas essas outras duas pessoas, eram sempre as pessoas que as pessoas tratavam como animais. E aí eu me lembro que, tipo assim, de alguma forma eu queria muito me distanciar desses outros dois, sabe? Eu queria muito me distanciar. Desses outras pessoas. Eu lembro que uma vez, né, foi fazer um trabalho em grupo, né, e ninguém, né, ia fazer grupo comigo. E aí a professora acabou juntando eu mais esses dois, eles Hum. dois, né. Eu ia E te aí, perguntar, tipo a assim, professora não enxerga as coisas? nossa, eu fico impressionada, sabe? E aí, e aí a gente tinha que colocar num lugar que, tipo assim, todo mundo da escola ia ver. E aí tava lá meu nome e o nome dessas duas pessoas, né? Que, por exemplo, esse menino que sempre tava gritando, ele tinha um comportamento bem diferente mesmo. E etc. E aí eu lembro que eu sei que é uma coisa muito assim ruim, assim, mas eu me senti com vergonha, porque eu falava, eu não sou assim, eu sou diferente. Aí eu fui lá um dia escondido e passei meu corretivo e coloquei só meu número para ninguém identificar que era eu, porque eu pensava, se as pessoas não me verem assim, elas vão me tratar muito mais mal. As pessoas têm que ver que eu sou uma pessoa normal, né? Elas têm False que ver 4 que, tipo acabou de assim, te eu, eu, seguir. eu sou uma pessoa legal também, né? E aí eu lembro que eu fui lá, tirei, e aí um menino que estudava comigo, ele viu que meu nome tinha sido tampado, né? E aí ele falou: Ah, você tampou o seu nome, né? Pra... Mas você é igual eles, você é estranha e doida. Eu nem lembro o que, que ele falou, sabe? Eu tento lembrar o nome desse menino. Você é. Eu não lembro se ele usou a palavra deficiente, sabe? Tipo assim, como se tivesse um retardo mental, alguma coisa que nem eles. Sabe? E aí sabe, eu me sentia muito mal. Nossa, muito mal, porque, tipo assim, eu não me. Eu, não, eu me senti mal porque eu sabia que eu não devia ter tampado ali meu número. Ter vergonha. Eu me Varmatels senti como se acabou eu de te tivesse, sabe, seguir. oprimindo, sabe? Eles, assim, de alguma forma, o fato de eu ter vergonha de ter minha imagem correlacionado com eles. E é muito estranho, porque todo esse período que eu não conversava, que eu não tinha ninguém, eu lembro que uma vez eu fiz amizade com uma garota, né? Eu lembro que eu até falei pra minha mãe, e a gente conversava, e aí ela era, tipo, um ano mais velha que eu, ela tava numa série a mais que eu. E aí, tipo assim, a gente conseguia conversar, e eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque eu nunca conversava com ninguém, eu nunca conversava com ninguém, eu não tinha amigos,
E pela primeira vez, eu, tipo assim, eu tava conversando com alguém e isso foi muito legal. E tu não tinha Tipo, picos de emoção, assim, quando tu conversava com ela? eu não lembro, assim, muito bem. Só sei que, tipo assim, eu lembro que a gente uma vez ficou conversando sobre alface, sabe? Sabe, a gente ficava conversando, sabe, Coisas algumas coisas. aleatórias. É, porque eu tava falando, tipo assim, que eu gosto muito de alface. E aí ela tava falando que ela não gosta de alface com tempero. Enfim, coisas que as outras meninas da nossa idade, às vezes elas conversavam, tipo, sei lá, sobre tinha uma novela que muita gente assistia, eu esqueci, aquela que era na Globo, Malhação, tipo, ficar com o menino que era bonito, e também tinha aquele negócio de colírio capricho. E sei lá, eu tava conversando sobre alface. E aí a gente conversava, um pouco tempo que a gente conversava. Eu lembro que uma vez um cara, tinha um menino que ele tentava se aproximar de mim, assim, algumas vezes, só que aí uma vez ele viu eu conversando com essa garota e falou: Nossa, você tá conversando com ela? Ela é problemática, você também é? Eu não sabia, assim, tipo assim, muito por quê. Aí eu descobri que ela sofria bullying também, porque ela não tinha uns amigos lá na sala dela, sabe? Tipo assim, ela não tinha amigos. E depois, de um tempo, eu não vi mais ela. Eu descobri, eu não sei qual que era a condição dela, eu não sei, nem lembro o nome dela, eu não sei quem que é. Mas eu vi uma vez ela junto com umas crianças, porque eu não sei o que a mãe dela conversou, não sei o que aconteceu. Acho que ela tinha atraso de idade. E aí, tipo assim, eles voltaram ela, tipo assim, pra 5 anos, de uma série 5 anos mais, 5 anos? Caramba. 4, 5 anos, eu não lembro, porque, tipo assim, eu vi ela, tipo assim, no outro período, ela com a bolsa, assim, de rodinha, sabe? E aí eu falei, assim, com ela, Eric eu não sei se foi Moraesca uns 5 acabou anos. de te Talvez eu seguir. acho que 2 anos, talvez uns 3, 2 anos, Tá. eu não sei. É, mas enfim. Hoje em dia nem se faz mais esse tipo de coisa, eu acho. Nem pra Porque era uma frente, escola, nem pra trás não se faz mais. porque é uma escola particular também, né? Minha mãe trabalhava lá, né? E eu sei que ela tava lá junto com pessoas que eram, tipo, 2 anos mais nova que eu e ela era mais velha que eu. E aí eu perguntei, né? Aí ela falou, minha mãe viu que, tipo assim, não dava dando certo, assim, com as outras pessoas, e agora eu tô nessa sala aqui, tô muito mais feliz, assim, eu tenho uns amigos. E aí eu lembro que eu até conversei com a minha mãe, falei, ai, mãe, tipo assim, eu pensei, tipo, ai, será que, né? Aí eu falei, eu acho que eu tinha que voltar também, porque aí eu acho que eu vou ser mais feliz, porque ela tá feliz. Porque, tipo assim, eu tava, sei lá, na sexta série, e ela tava, tipo, na sétima. Aí ela foi, sei lá, pra quarta série, uma coisa assim, da quinta, E tu porque conseguiu terminar o estudo, os estudos? Fez eu não vi faculdade mais. também. Não, mas eu digo, tu terminou os seus estudos e fez faculdade depois, né? Terminei, mas quase que eu reprovo, porque eu chegou no ensino médio e eu não ia mais para a escola. Entendeu? Tipo assim, no primeiro colegial eu já passava muito mal na escola, eu já me fechava no banheiro passando mal. Teve professor que me encontrou caída no banheiro, sabe? E aí ele tentou falar comigo, eu já não conversava e eles me levaram embora. Minha mãe levou já para casa da minha avó. E aí eu tava vomitando. Nessa época eu já tomava remédio psiquiátrico, porque eu já tava passando pela psiquiatria, então comecei bem cedo a tomar remédio psiquiátrico. Eles passavam os remédios para mim. Aí eles falavam que é porque eu tinha depressão grave, então eu era muito deprimida. Porque eu já estava passando por alguns problemas familiares na minha casa. E aí tinha essa questão do bullying. E aí tinha essa questão do autismo não diagnosticado, que eu não sabia tanto. Eu acho que era, tipo, nossa, eu acho que qualquer pessoa, sabe? Eu fico pensando, tipo assim, se fosse falado naquela época, se tivesse profissional, ia perceber, porque eu lembro que uma vez eu fui num aniversário, quando eu tinha uns 15 anos, de uma menina da minha sala que convidou todo mundo, que era até uma menina, tipo assim, meio que gente boa, e ela fez um aniversário de 15 anos e eu não fiquei, tipo assim, nem sequer uma hora naquele aniversário que eu passei mal, eu comecei a chorar, chorar. E eles falaram, e aí eu lembro que aí minha mãe falou, porque você tem depressão. Então era tudo depressão, depressão, depressão. Entendeu? Então, tipo assim, eu lembro que eu fui várias vezes no banheiro, fiz amizade com uma menina que era, tipo, 3 anos mais nova que eu. Então, por isso que uma vez eu vi uma reportagem falando, né, dos autistas, acho que a gente demora mesmo pra se desenvolver, sabe? Essa questão. Que eu lembro que eu fiz uma amizade com essa menina e lembro que eu fiquei, tipo, anos fingindo meus diálogos com ela, que ela era minha amiga, mesmo depois que eu nunca mais vi ela, sabe? Porque, tipo, eu guardei muito pro coração, tipo, eu amava essa menina. A gente conversou um pouco no banheiro, como eu não tinha amigos, eu não conversava, então pra mim foi muita coisa. E aí, tipo assim, como foi piorando essas questões de crise,
eu comecei a faltar muito na escola e aí eu peguei um atestado, peguei não, né? Os médicos me deram um atestado até segunda ordem. Então, assim, para eu não repetir de ano. Então, praticamente, colegial eu nem fiz. Entendi. Então, porque eu não ia. No terceiro colegial, eles quiseram me reprovar. Aí eu fiz alguns trabalhos para que eu não fosse reprovada da escola, porque eu não ia. Primeiro que eu não ia muitas vezes porque eu não conseguia acordar de manhã. Eu não, se eu não tiver uma pessoa para acordar, eu durmo, eu inverno, É. né? Acho que é questão de crise, sim. E aí eu não acordava, entendeu? Às vezes eu tinha que me jogar da cama, às vezes minha mãe jogava água em mim, né? Porque eu Despertador sempre não tive um funciona. hã? Despertador não funciona? Muitas vezes não. O barulho entrava no meu sonho, Ah, já aconteceu comigo. sabe? Eu não acordava, assim, eu não acordo. Eu sempre senti essa dificuldade para acordar. Até quando eu era bebezinha, minha mãe falou que muitas vezes ela acordou eu para dar mamar porque eu simplesmente não acordava. Nessa época aí, quando eu comecei a ficar adolescente, eu comecei a ver esses problemas, eu pensava que eu talvez teria epilepsia noturna. Mas eu nunca fiz os exames. Por causa que, às vezes, as pessoas têm epilepsia noturna, tem uma lentidão. Eu sempre tive uma lentidão muito ao acordar. Mas eu não sei, né? Isso aí já é uma coisa que eu tô falando. Aham. E aí eu não conseguia acordar sozinha. Então eu via que era uma característica. Eu tentava entender os meus problemas para ver se como solucionar, né? Então, como eu tinha essa questão muito aí eu tentava entender. Então, tipo assim, esse aí é um tipo de prejuízo que eu tive. E, tipo, não era questão da aprendizagem, porque muitas vezes eu tirava nota boa. No nono ano, né, eu fiz o Enem como treineire, né, treine. E aí eu tirei nota muito boa. Com a minha nota do Enem, eu podia pegar o certificado de conclusão do ensino médio, para não ter que fazer o ensino médio, sabe? E já entrar direto para uma faculdade, que era o que eu Uhum. queria. Só que aí minha mãe, ela falou: "Não, faça o ensino médio". Não sei o quê. Tipo, ela não quis ir muito atrás, entendeu? Então, tipo, o meu problema nem era a questão, tipo assim, ai, nota. Ai, eu ia mal na escola. Tipo, eu ia mal, questão às vezes de exato, eu ia realmente muito mal. Mas de resto, mesmo às vezes sem eu estudar as coisas, eu não tive dificuldade para aprender, entendeu? Mas Uhum. aí no ensino médio eu não ia. Eu passava mal na escola, eu tinha as crises lá na escola, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém, e eu tentava, sabe? No segundo, no terceiro semestre, eu tinha até um estágio onde eu trabalhei, e às vezes eu passei mal no meu trabalho, então às vezes eu chegava atrasada, porque eu tenho um problema muito grande uma cegueira temporal muito grande, entendeu? Então, eu não consegui, nunca consigo me organizar para chegar nos lugares certos. Se não tiver uma pessoa me ajudando para organizar minhas coisas, para mim me ajudando, eu não conseguia. Nunca consegui, na verdade, né? Então, eu tive todos esses prejuízos que se eu fosse autista, eu conseguiria ir na escola, não precisaria ficar faltando porque eu estava tendo crise. E eu fazia tratamento nessa época. Eu Eu fazia já ia na tratamento psicóloga. psicólogo. Eu fazia. E nessa época eu ficava a sessão inteira, às vezes, em silêncio com o meu psicólogo, porque eu não conversava, eu não sabia conversar, não sabia o que dizer. E o psicólogo falava: não, relaxa. Você é assim, mas quando você for na faculdade, vai melhorar. Na faculdade foi a mesma coisa, nessa questão. Só que na faculdade eu conheci pelo menos umas 3 pessoas que foram gentis comigo. Umas 2 meninas, assim, que eu me lembro, assim, que às vezes elas iam lá, conversavam comigo, me explicavam alguma coisa. Né? Também tinha, sei lá, quase 60 pessoas na sala e tinha 2 pessoas assim que foram gentis assim comigo. Eu fico pensando quanto isso tudo me atrapalhou, quantos prejuízos que eu tive na minha vida. E na faculdade eu ficava sentada no chão, todo mundo ficava sentado na carteira e a maioria das vezes eu ficava sentada no chão na faculdade. Eu tenho foto disso. Por Às vezes quê? eu deitava no chão porque eu me sentia mais confortável, que eu gostava mais. Eu conseguia, aquela cadeira primeiro muito desconfortável, não gosto. E hoje eu sei a questão dos autistas ficarem no chão, ficarem deitados no chão, que é uma coisa que acontece muito assim comigo, porque acaba regulando. Enfim, tem muitas questões cerebrais que explicam esse meu comportamento, que hoje eu sei que não é só eu.
Muitas vezes eu ia com meu sapato estourado. Eu tinha vários outros sapatos, mas eu ia com meu sapato que eu ficava colando com cola quente porque eu só gostava daquele sapato. Então, sabe, sempre foi coisas muito óbvias. Eu sou muito assim de E repetir roupa e sapatos também. eu fico muito triste quando, tipo, o meu sapato que eu amo, ele não tem mais o que fazer e eu queria um igual. Eu tenho um sapato novo que eu ganhei, sabe? Uns de plataforma que uma vez que eu ganhei, que eu nunca nem usei, eu não acho que eu nunca vou usar, que eu não sei nem o que eu vou fazer com aquele sapato. E aí eu uso, às vezes, o sapato todo sujo, porque aquele é o meu sapato e só tem que ser igual a ele, não pode ser outro. Eu já tô numa vibe de comprar roupas que combinem com aquele sapato, com aquele tênis. Eu quero comprar tudo que combina com aquele tênis pra eu poder usar só aquele tênis. Sim. Não dá pra mim. Então, foi muitos prejuízos. Na faculdade, no final do ano, tipo assim, no final, assim, das coisas, eu nem ia. Às vezes eu faltava nas provas, faltava, assim, bastante, que eu não conseguia mais ir na faculdade. Porque que acontecia? Eu tinha muita crise porque eu também estava passando por problemas em casa, acabou que eu acabei tendo um relacionamento abusivo na época da faculdade. E eu vi que, tipo, a maioria dos autistas, das mulheres autistas acaba entrando em relacionamentos abusivos, acaba sendo abusadas. Eu até sempre falo isso, porque 9 a cada 10 mulheres autistas, elas foram abusadas. É uma sensação muito grande. Então, eu sofria o abuso quando eu tinha por volta de 18, 19 anos, né? E aí, tipo assim, aí juntou essas questões, tudo, e aí eu não conseguia concluir os meus estudos, eu não conseguia ter uma vida funcional, né? Eu não conseguia ter amizades. Porque quando eu tinha uma amizade, quando eu tive uma amizade, foi com o cara que me abusou. E ele usava disso. Tipo assim, então eu ajudava os problemas familiares porque meus pais não sabiam da minha Quando tu deficiência, fala então para cara que te abusou, tu tá falando de relacionamento abusivo? sim. Tá. Mas eu acabei sofrendo violência sexual no. Nesse relacionamento. Porque tipo assim, eu não fico falando muito nisso porque eu tenho certeza que, tipo assim, as pessoas elas vão sempre julgar para um lado negativo. Porque como era uma pessoa que eu tive um relacionamento, a gente acredita que você tá num relacionamento, a pessoa não vai fazer esse tipo de coisa com você. Então, Faz. às vezes, quando eu falava, tipo assim, pra alguém, assim, que uma vez, quando eu conhecia alguém, depois de alguns anos, eu ia conversar, as pessoas ficavam, mas como assim? Elas não entendiam que eu não tinha noção. Então, eu não tinha noção do que era um abuso. Eu comecei a ter noção do que era um abuso quando, tipo assim, eu comecei a assistir uns vídeos de umas mulheres, que eram umas mulheres feministas na época, e elas falavam o que, que era abuso, elas explicavam sobre relacionamento abusivo. Tipo assim, o cara ele não pode vir brigar com a sua roupa, mandar você arrancar a roupa, querer mandar a roupa que você veste, querer mandar. Porque te machucar. Eu me lembro que, tipo assim, esse cara eu nunca nem deixava eu sair pra fora de casa, pra lugar nenhum, se não fosse com ele, por exemplo. Só que eu achava que era normal. Então, tipo assim, eu não tinha noção de socialização de nada, Uhum. entendeu? Durante as relações eu não queria, me machucava, mas eu achava que era assim, que era normal, porque ele falava que era normal. Uhum. Então eu precisei, tipo assim, ter uma ajuda de pessoas de fora falando que era normal numa relação, porque eu tinha muito medo de contar para meus pais. Por mais que eu já estava já maior de idade, né, meus pais eles sempre foram de uma família de uma base cristã, então, tipo assim, eu tinha medo, tipo assim, dos meus pais brigarem comigo e coisas assim, porque meus pais, eles sempre uma criação muito fechada, assim, comigo, né? Então, tipo assim, eu tinha muito medo. E aí foi por conta dessas pessoas de fora que eu comecei a entender que eu estava sofrendo num relacionamento abusivo, né? Pra mim conseguir sair. Eu lembro que, tipo assim, uma vez a gente foi no shopping que eu tive que implorar pra ele, pra gente ir. Mesmo indo com ele, ele brigava comigo. Assim, pra onde eu tava olhando, ele apertava minha mão, ele me beliscava, ele me machucava, entendeu? Eu não podia praticamente fazer nada. E aí ele falava que, tipo, que tudo que ele fazia por mim era porque ele me amava, porque ele sabia. E ele usava as questões de eu não ter amigos, de eu ter um péssimo relacionamento com meus pais na época, pra me manipular. Você sabe que nem a sua mãe te apoia, que eles acham você uma vagabunda. Eu sou a única pessoa que ama você e te ajuda. Você não vem aqui em casa? Aí ele comprava, tipo assim, as minhas questões de comida, que era, tipo, meu hiperfoco, não é meu hiperfoco, comidas que eu gostava muito, então ele me dava suco, ele me dava paçoca rolha. E como eu não tinha, tipo assim, muita atenção, pra mim eu pensava, não, ele é bom, ele cuida de mim, ele me ama. Na minha cabeça estava tudo bem, entendeu? E, tipo assim, assim, eu não podia ter contato nenhum de ninguém no WhatsApp. Eu lembro que eu tinha, tipo assim, minha mãe, eu tinha uma tia minha e uma menina, assim, da faculdade, que às vezes eu perguntava as coisas, e eu não podia ter mais ninguém nas conversas do WhatsApp, porque ele controlava.
entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes eu tinha que tirar foto pra ficar provando onde eu tava, ligar pra ele, um monte de coisa. Então ele controlava tudo. E pra mim era tudo normal isso, Porque tu não conhecia o entendeu? outro lado, né? Eu não conhecia outro lado, eu não conversava com E ninguém, também tu entendeu? já Depois, veio de uma cultura, assim, das pessoas te tratar como sendo errada e tu não saber, não se conhecer. Então, para ti era meio que comum. Me sim, pergunta eu, era eu vim meio que comum tu se sentir nesse lugar, assim, tipo, o errado sou eu, ele deve estar certo. exatamente. E, tipo assim, eu vim de, tipo assim, de muito desprezo na minha infância, de muito bullying, ninguém falando comigo. Então, esse cara, ele falava comigo, entendeu? Esse cara, Ele te ele me dava dava, coisas boas para comer. entendeu? Porque a gente passava por muitas dificuldades, sabe, financeira também nessa época. Então tipo assim, ele praticamente, assim, me dava atenção, ele cuidava de mim, né, assim, na minha cabeça. Então, tipo assim, então eu não tive ninguém que estava fazendo isso por mim, assim. Eu não sentia que ninguém me apoiava. Então, como ele fazia isso, então para mim ele era um homem muito bom. Tanto que eu sempre agradecia tudo, porque eu falava, tipo assim, que ele era a melhor pessoa e a única pessoa que ia me amar. Ele sempre falava isso e reforçava, porque ninguém ia me ajudar em nada, só ele. E aí eu acho que ele via isso e ele reforçava isso na minha cabeça, É bem entendeu? comum essas pessoas, assim, narcisistas, psicopatas, é bem comum elas se aproveitarem de pessoas com sensibilidades que nem tu, assim. Sim. E aí quando eu falava isso para as pessoas, né, você falava, nossa, como assim? Tipo assim, você com 18 e 19 anos, você não tinha noção? Tipo, você não sabia? E eu não sabia, Não, não tinha. eu não sabia, eu não tinha noção de nada. De como as coisas deveriam ser. Então, o que aconteceu? Foi muitas coisas acontecendo que acabou realmente eu indo piorando em muita coisa. Ah, tu contou isso porque foi depois disso que tu sentiu que tu foi pra nível 2? Não. Não, nessa época, quando eu terminei com esse cara aí, eu fui internada no hospital psiquiátrico. Porque eu comecei a ter as minhas tentativas. Eu sempre tive durante a adolescência as minhas tentativas, né, de suicídio. E aí, tipo assim, aí eu terminei, né, eu fui aprendendo. Eu lembro que eu fiz uma amizade porque com um cara, né? Quando eu terminei, esse cara foi me explicando as coisas, ele começava a falar, ele não pode te machucar assim, não é certo, não sei o que, sei lá o que. Existem muitas pessoas na vida que você vai conhecer. Tipo assim, foi um cara que, tipo assim, ele não era um cara muito bom. Mas tipo, na minha cabeça ele é tipo mal necessário. Porque, tipo assim, esse cara, ele acabou que ele começou a me perseguir. Então ele não era muito bom, mas ele me abriu meus olhos para muita coisa. Eu acabei assistindo muitas outras mulheres, né, na internet que falavam sobre essas coisas e eu aprendi muita coisa, então me fez me livrar desse relacionamento, né? E aí depois que eu terminei esse relacionamento, passou um tempo, eu conheci um outro cara diferente, um cara muito bacana, né, que acabou não dando certo, mas ele era um menino bonzinho, né? A gente nem tinha relações nem nada. Até uma vez tentou, mas não. Mas ele era um cara bom, só que eu tava muito mal na questão da depressão. Eu não tinha conseguido pegar meu diploma da faculdade porque eu tinha perdido uns negócios lá. Por mais que eu terminei, aí tinha muita coisa que eu não conseguia fazer. Aí eu tentava os trabalhos e aí não dava certo porque eu passava mal. E aí eu ficava sofrendo por causa desse outro relacionamento, porque eu fui denunciar ele, eu fui na polícia porque esse cara que eu conheci, ele me incentivou a ir na delegacia denunciar pelas coisas que ele fez. Ele foi sentenciado, só que pela idade que ele cometeu aquilo, porque eu ainda era, tipo assim, 2 anos mais velha que ele. Então ele não respondeu criminalmente porque ele não tinha 18. Então, tipo assim, ele tinha 17, eu tinha ali 18, sabe? Quando a gente foi se conhecendo. Então, meio que ele não respondia criminalmente por isso. E aí ele que me incentivou. Aí eu comecei a passar por. Aí eu fui tentar achar advogado. Um advogado falou: não, de uma ONG para mulheres, não, vamos denunciar todos esses abusos que ele fez, né? Dele fazer esses pequenos machucados em você, de você ficar falando que não, e mesmo assim ele, né, fazer o que fez. Porque na minha cabeça era normal, era assim que funcionava. Ah, e teve uma outra coisa que me ajudou também, porque quando eu tava fazendo estágio, porque nessa época, né, eu tava na faculdade, e aí no estágio eu conheci uma menina que foi minha amiga durante um bom tempo,
né? E aí eles falavam às vezes sobre essas questões, tipo, eu faço isso, eu faço aquilo. Nossa, eu tinha muita vergonha de falar sobre essas coisas. E aí elas parecem que gostavam daquilo. E aí eu uma vez, escondida desse namorado, ex, né? Eu falei pra ela, né, sobre isso, tipo, você gosta disso mesmo? Porque eu não gosto, eu choro, não sei o que, é muito ruim. E ela falou que aquilo não era normal, que ele não podia estar fazendo aquilo. Então, foi coisa assim que eu fui descobrindo. E aí depois, quando eu terminei, que eu conheci uma pessoa que me incentivou a, a ir na polícia, né, falar sobre Uhum. isso e etc. Então, eu percebo que, tipo assim, de prejuízo, eu tenho um monte de prejuízo que foram coisas que foram somando para chegar na minha idade, hoje com 26 anos, e eu não dar conta de ir no supermercado. Que talvez, né, que se eu tivesse um diagnóstico antes, né, eu teria Tido uma ajuda, infância melhor, né? Mais saudável. né? Sim, meus pais, eles iam estar, assim, mais atentos a isso. Eu teria terapias que iam me ajudar na socialização, teriam psicólogos que iam conversar, me ensinar como que as coisas deveriam ser, como deveriam não ser. Porque eu vejo hoje pessoas que tinham a mesma idade que eu e elas são, tipo, tão mais pra frente, entendem das coisas. E eu, tipo assim, por mais que eu, tipo, eu tirava notas boas, eu tinha nota pra entrar numa faculdade, eu tirei porque eu queria muito fazer estudar numa federal. Eu passei na federal que eu queria. E aí a psiquiatra falou que eu não tinha condições psicológicas de morar sozinha, porque por causa do meu jeito, do meu estado, eu não tinha capacidade de morar sozinha, né? Porque isso me deixou muito mal. E eu lembro que eu fiquei muito revoltada com meus pais nessa época, só que meus pais, a psiquiatra estava certa. Realmente eu acho que eu não teria condições, porque de me virar sozinha, sem suporte. Os teus pais achavam isso ou tu tá concordando? Eles achavam isso, e a psiquiatra também, porque eu passei na faculdade. Uhum. E aí eu queria ir morar lá, não, porque era em outro estado, eu queria ir lá fazer, eu queria ir fazer as coisas. Aí meus pais falaram que não queria também gastar a questão financeira. E também a psiquiatra falou que não seria bom, né? E foi também eu ir morar sozinha. Uhum. Pela minha mente que eu tinha na época. E eu Sim. fico pensando, as pessoas vêm sair de casa com 18, 19 anos, elas dão conta. E, tipo assim, você vê que as pessoas conseguem, fazem as coisas, e eu era como uma criança entre aspas, tipo assim, na questão de ingenuidade, de conhecimento zero de mundo, de pessoas, de malícia, e entendeu? Mas eu tirava notas, eu tinha, tipo assim, inteligência, mas era questão de socialização, era negativo, né? Uhum. Questão de mundo, negativo. Entendi. Acho que eu falei bastante já dos prejuízos, acho que deu para entender que é um monte de Deu para coisa. entender. Vamos falar uma coisa boa, então, até para te ajudar e se sentir um pouco melhor também. Eu imagino que seja boa, né? Se não, tu pode sugerir outra coisa também. O teu trabalho hoje na internet, que me parece que tu se encontrou uma coisa que tu gosta de trabalhar, que tu gosta de fazer. Eu já te falei que eu acho que tu tem uma veia artística e que tu tem postagens muito legais, tu faz umas coisas com música que eu acho muito legal também, muito espontâneas. E acho que às vezes tu consegue comunicar uma coisa de um jeito assim tão que eu te falei que eu tenho dificuldade, eu acho bem natural da tua parte, que tu junta uma música, uma expressão, uma frase, e tu comunica uma coisa muito legal, às vezes, numa simples postagem. Eu queria que tu, se tu pudesse, assim, falar um pouco de como foi começar no TikTok, como foi, como está sendo esse trabalho que tu está conseguindo trabalhar hoje, contar um pouquinho sobre as tuas lives. E eu vou no banheiro bem rapidinho, vou ficar te ouvindo aqui e vou te deixar um pouquinho sozinha, pode ser? Tá bom, sem problemas. Tá. Então, o meu trabalho no TikTok é um trabalho, né? Como qualquer outro, né? Eu tenho que cumprir os horários, eu recebo por isso, tem todo umas regras e coisas que precisa fazer, mas também é um meio de divertimento para mim, que eu gosto muito, e foi uma forma de eu não, de eu continuar viva, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, o quanto é uma coisa muito importante para mim, Z3R0 porque underline eu 800 comecei no acabou de te TikTok. seguir.
a fazer as lives para desabafar, para conversar com as pessoas, porque eu pensei, vai ser a última vez que eu vou estar no meio de outras pessoas, porque eu tinha desistido da minha vida e nessa época eu comecei a fazer live, era uma época que eu ia para o convento, boa tarde, então eu tinha já conversado com algumas pessoas da igreja, porque eu ia virar freira, né? Aí eu tinha que começar no noviciado. Eu ia virar freira exatamente porque eu não conseguia trabalho, eu não ia conseguir tipo, fazer uma outra faculdade, não tem mais saída para mim. Ou eu me mato aqui, ou eu faço alguma outra coisa. Porque eu sou praticamente uma inútil nessa vida, né? Foi isso que eu pensei. Aí eu fiz lives para conversar e desabafar com as pessoas, porque eu precisava esperar o meu pai me levar lá na cidade onde tinha um noviciado. É assim que fala, não me engano, noviça, porque você começa noviça. Então, tipo assim, precisava esperar a disponibilidade do meu pai. E nisso foi, tipo, umas 2 semanas, assim, que era no final de semana que ele podia me levar. Era outra cidade, não era na minha cidade, onde tinha esse negócio das freiras. Porque eu pensei, lá nas freiras eu acho que vai ser sempre a mesma rotina, e eu acho que eles fazem trabalho voluntário, então eu vou ser útil para alguma coisa, né? Vou ajudar aqui algumas pessoas e etc. Vou ser útil para a humanidade, né? De alguma forma. Aí eu. E aí, nessas 2 semanas, mais ou menos, né? Nesses 3 finais de semana, quase, eu tava esperando o meu pai, porque um final de semana ele foi trabalhar, eu tava fazendo lives pra conversar, me distrair, porque eu me sentia muito sozinha, né? Então eu ia lá pra conversar. E aí depois eu fui vendo que, que essa minha diversão, essa minha distração me rendeu dinheiro, né? Então, tipo assim, meu primeiro mês de live praticamente, eu ganhei um tanto bom de dinheiro. Faz tempo que eu não ganho mais esse tanto de dinheiro, mas foi um tanto bom que eu pensei, nossa, eu posso fazer isso, tipo, eu posso com esse dinheiro alugar uma casa para mim, mesmo um espaço assim pequeno e pagar o aluguel e comprar comidas que eu gosto e, sei lá, fazer uma academia, pagar uma terapia para mim e ter uma vida, sabe? Então, as lives é tão importante para mim porque além de ser uma coisa que me distrai, é uma coisa que me deu esperança, que me fez me sair da sensação de inutilidade, que é muito importante para mim, né? As lives. Então, tipo assim, é mais do que um trabalho, é a minha vida. Deu um sentido para ti, né? Realmente deu um sentido para mim. E o interessante é que realmente eu comecei a fazer lives de forma despretensiosa, né? Porque era realmente uma coisa temporária ali, até eu ir pro convento. Tanto que no começo eu falava isso, as pessoas ficavam brincando, eu falava, não, gente, eu vou pro convento, eu vou pro convento, eu vou morar lá. E eu não tinha, porque eu não tinha mais propósito. Até me perdi, assim, no que eu tava, no que eu tava falando, assim. Então, Mas acho que ficou bem claro. Deu para entender todo o teu sentimento e tudo que tu passou. Mas pode continuar se tu quiser. O espaço eu, é eu, teu. não- eu não me lembro, assim. Mas mas foi isso, entendeu? Eu lembro que pensei, então eu não vou morrer, né? Não vou chatear minha família, eu não vou pro convento, porque agora eu tenho um trabalho, eu tenho algo que eu possa fazer. E hoje tu se Que sustenta com as lives do TikTok. Sim, com o apoio das pessoas que me assistem, né, também. Igual o pessoal da Twitch, né? Tipo, igual você, tipo, é meu trabalho. Então, tipo assim, as pessoas me apoiando o meu trabalho, né? Esse é o meu sustento.
E tu faz lives todos os dias? Tipo, que nem tu falou ali que tem um horário e tal. Tu estipulou um horário pra ti? Como é que funciona isso? Eu faço todos os dias. Eu não tenho um horário assim específico que geralmente eu faço. Geralmente, às vezes, eu tenho uns horários que eu sempre faço, mas eu não consigo ajeitar uma rotina ainda pra mim. Mas eu quero fazer, tipo, horários específicos, assim. Mas geralmente, muitas vezes eu faço um horário que eu sempre faço, assim, quase sempre eu faço. É mais ou menos da meia-noite a uma, geralmente eu sempre tô fazendo. Quer dizer, tipo 11 e pouco, até 3 horas da manhã, mas sempre da uma Da meia-noite meia-noite até a uma uma, hora. tu tá lá. É, uma hora, meia-noite eu sempre tô, geralmente. É porque eu faço vários horários Uhum. de live, mas é que esse horário eu sempre tô. Ah, tu falou ali sobre as lives, né? Até pra deixar tu respirar um pouco. E tu não quer ficar no banheiro ou fazer algum. Tá tranquilo? Tu Pera tá aí, bem? eu não escutei que passou a moto. Eu perguntei se tu tá bem, se tu quer ir no banheiro, quer tomar uma água, tá tranquila? Não, tô bem. Tá. Complementando Não, isso. eu fiquei emocionada, tipo assim, né, com essa questão da live, né? Porque é uma forma óbvio, né? As lives são muito estáveis, então teve meses que eu passei muita dificuldade, que eu não ganhei nada, né? Então teve meses que eu não ganhei, literalmente, tipo assim, teve meses que eu ganhei R$ 50 no mês, Uhum. né? É, então é estável, só que, tipo assim, é a forma que eu tive pra sobreviver e que eu tive, tipo assim, uma aceitação e que eu posso fazer aqui sem passar mal. E tu consegue interagir com pessoas. Sim, então aquilo lá que eu falei pra você né, ontem, quando a gente estava conversando, né, enche a minha barrinha de Ah, sociabilidade. sim. Né? Eu sempre desabafava bastante no começo nas lives. Hoje em dia eu tento não desabafar muito porque é muito hater, né? Muita coisa quando a gente trabalha. Porque, querendo ou não, é um trabalho e eu ainda tenho que manter uma postura. Tem muita coisa ainda que eu tenho, né, que manter. Antes eu não Uhum. tinha tanto jornalismo. E Uhum. hoje, né, eu tenho que ter mais, né, não desabafar tanto, coisas assim. Mas acaba sendo uma coisa que, tipo, às vezes eu tô muito mal e eu começo a sentir saudade. E aí eu abro uma live. Isso te faz bem. Sim. Sabe que quando eu comecei a fazer live, eu escutei um comentário tipo assim, nossa, mas o teu trabalho, tua carreira como marketing, que eu trabalhava em empresa antes como marketing, eu sempre trabalhei sozinha, assim, todas as empresas que eu ia, eu acabava ficando sozinha no setor. Então, acho que eu não sentia tanto outras coisas, mas eu tinha muitos problemas, assim, eu não tinha muitas amizades, eu não me conectava muito, enfim. Mas aí eu escutei uma pessoa falando, nossa, tu trabalhava com marketing, agora tu vai ficar fazendo essas lives. E eu escutei assim, tem toda live idiota por aí. E realmente tem muitas lives, às vezes, que as pessoas criam para crianças que não são adequadas, ou que tem gente fazendo coisas, né, que as pessoas acham que é idiota e tal. Mas eu descobri a live justamente por causa do Felca, assim. Eu vi um vídeo dele no YouTube falando que tinha aceita e daí eu fiquei procurando aonde que é essa seita, eu fiquei entrando na Twitch, não achava toda seita, não achava os vídeos. Daí que ele começou a fazer as lives na Twitch, eu conseguia descobrir o horário que ele fazia e comecei a assistir. E daí que eu descobri que existia uma galera nas lives que são pessoas que precisam conversar, que precisam se conectar, que ali encontram um lugar. Aí que eu entendi a importância de fazer lives e eu entendi o valor, sabe, de tu poder se conectar com outras pessoas, conversar com outras pessoas. Às vezes eu entro numa live que tem alguém jogando uma coisinha e fico ali conversando com a pessoa, passando um tempo. E isso muita gente do outro lado não enxerga, né? Pessoas que não estão no espectro que a Sim. gente está, elas não percebem, não enxergam isso. Quanto é importante o teu trabalho, por exemplo, né? Quantas pessoas vão lá e se sentem bem contigo também. Sim, eu recebo muitas mensagens, assim, de muitas pessoas autistas ou pessoas que não são autistas também, é, de tipo assim, às vezes quando eu não faço live, elas sentem falta da minha live, que elas se divertem, Uhum. que elas, assim, eu vi mensagem de pessoas que às vezes estavam passando por um período difícil e na minha live a pessoa se distraía, se sentia bem, Uhum. entendeu? Estava com outras pessoas dentro da minha live se sentia confortável, se sentia que estava dentro de uma comunidade. Então, tipo assim,
além de ser uma coisa que me ajudou, eu vendo que ajudou outras pessoas, que entreteu outras pessoas, que fez outras pessoas se sentirem bem, se sentirem felizes e gostaram, tipo, me deixa muito feliz. Tá? Uhum. Tipo assim, me deixa grata, porque eu penso, poxa, de alguma forma eu tô fazendo bem para as outras pessoas, sabe? Eu tô fazendo bem para mim, mas eu tô fazendo bem para as outras pessoas, entendeu? Todas essas mensagens que às vezes eu recebo, a pessoa falando, nossa, eu queria eu vou ser live, nossa, eu acho muito legal, eu me divirto, entendeu? Eu sinto falta. Então, tipo assim, eu tenho públicos que estão comigo, tipo assim, há mais de um ano que assistem a minha live, que gostam do meu conteúdo, né? Tenta me apoiar ali da forma que dá para apoiar, né? Então, era isso que eu ia falar também, né? O interessante é porque quando eu era mais nova, né? Eu fiz teatro, né? Também. E, tipo assim, eu queria ser, tipo assim, uma época da minha vida eu queria ser, sabe assim, youtuber, eu queria fazer lives, entendeu? E quando eu comecei a fazer live, eu nem tinha pensado nessa Nem lembrava. Larissa, né? Eu nem lembrava dessa Larissa, tipo assim, adolescente. Tipo, eu tenho vídeos meus quando eu era adolescente, mas são privados. Que eu, sabe? Eu queria isso. E tinha gente que gostava de mim, dos meus vídeos naquela época, né? Alguns gostavam assim, dos meus vídeos. Tanto que eu vejo gente que às vezes manda mensagem pra mim, manda alguma coisa e falou: Nossa, eu assistia você no YouTube, senti muita falta que você não apareceu mais. Eu fico, meu Deus, como assim? A gente não Como faz assim? ideia, né? Às vezes as pessoas não falam também, né? As pessoas assistem a gente e não comentam. Tu não faz nem ideia se tu tá fazendo certo, se tu não tá. Aí tu entra, às vezes, num sentimento tipo, eu tô fazendo coisa ruim, tá, meu conteúdo tá muito merda. Tu não faz nem ideia. E as pessoas estão Exato. gostando e não estão falando. Pessoas, falem, comentem as coisas. É muito importante, é muito importante. Lógico, não é todo mundo que vem me falar, mas, por exemplo, quando lá no TikTok dá pra ver as pessoas que assistiram a sua live. E aí, às vezes, eu faço live assim, teve vezes que eu faço live de 5 horas, às vezes faço de 3 horas, às vezes faço de uma. Depende, porque às vezes vai picotando, faço live picotada mesmo. E aí eu vou lá, a pessoa assistiu 3 horas a minha live. Tem gente que, assim, que assiste um monte de vezes a minha live, horas, que tem lá de assistir, que a pessoa assistiu a minha live, mas é uma pessoa que eu nem sei quem que é, que nunca nem falou nada. Que tem, porque não é todo mundo que interage, que Uhum. fala alguma coisa, às vezes a pessoa assiste quietinha e tá tudo bem, nada contra, né? Mas assim, algumas pessoas que às vezes vêm falar com você, vêm falar que gosta da sua live e essas coisas, isso deixa a gente um pouco, né, mais confortável, porque tem esse sentimento, porque muitas vezes eu sinto esse sentimento de será mesmo que eu sou boa? Será que realmente, sabe? Eu fico pensando, será que eu sou legal, que eu tô trazendo algo bom para as pessoas, que eu tô fazendo de alguma forma a diferença, acredito que você também, né, pense, né, sobre isso. Porque, por exemplo, eu não sei, mas, por exemplo, no TikTok, quando eu faço live no TikTok, tem as comparações, né? Eu vejo, tipo assim, de outras pessoas que às vezes elas têm muito reconhecimento, e às vezes eu sinto, eu não tenho reconhecimento, deve ser uma bosta isso. Predim Pegacal acabou de Então, te acho que é muito seguir. importante isso aí que você falou das pessoas virem falar. Perguntaram se isso é uma entrevista. É uma entrevista. É uma entrevista sobre pessoas que têm autismo, sobre pessoas que trabalham com autismo, e hoje é a vez dela lá contar a história dela. É pré-DIM Pegação, tu conhece? Predim, É, talvez seja o Pedro, eu não sei. ele falou Predim, lá, pegação. isso é uma entrevista? Parece que ele te conhece. Não, talvez seja um seguidor meu, o Pedro, porque tá Pedrim, Uhum. mas aí eu já não sei, ele tem que dizer. Eu ia complementar o que você está falando e eu não lembro. Lembrei. Isso que tu falou das vezes a gente achar, será que a gente está fazendo coisa certa? Será que, né, a gente está fazendo o conteúdo certo? Eu também penso isso o tempo todo, e eu acho que isso é um lugar assim tão normal da gente ir para esse lugar, mas a gente não pode mais acreditar, né, naquilo que as pessoas ficavam tentando encaixar a gente, ou fazendo a gente querendo que a gente acreditasse. Eu tive uma situação há pouco tempo assim, que eu falei uma coisa inadequada, uma pessoa ficou chateada comigo, e eu já fui para esse lugar assim de errada, de culpa. E daí, só que hoje eu tenho meu marido, porque eu converso tudo assim com ele. E ele me ajuda até essas coisas que eu tenho, assim, atraso de não entender, essas ingenuidades, eu sempre pergunto pra ele, ele me ajuda a esclarecer. E ele falou assim pra mim, tipo,
não esquece que para ti é normal ir para esse lugar, né? Para esse lugar, eu que tô errada, eu que não tô fazendo, porque foi o que muitas vezes a gente se sentiu, né? Em muitas situações as pessoas falavam coisas para ti, ou falavam que tu não tinha valor, enfim. Então, é muito fácil às vezes tu ter esse questionamento, né? Mas que bom que hoje tu transformou tudo isso e agora é só tu continuar lembrando, né, que teu trabalho é muito legal. E que tu é uma pessoa muito legal. Obrigada, muito obrigada. Uma coisa que eu queria colocar aqui também, para mim é igual aquela frase, sabe? Às vezes a gente se preocupa se a gente está fazendo uma coisa boa, se a gente está realmente se entregando algo de bom, essas coisas, porque isso significa que realmente a gente está entregando, porque a gente tem uma preocupação do que a gente está passando para a pessoa, se a gente está servindo alguma coisa Uhum, uhum, de útil, algum entretenimento, né? Alguma coisa. E para mim, então, significa que a gente está sim fazendo isso, porque a partir do momento que a gente se preocupa, porque quem não serve, né, algo útil, tipo assim, cada um faz o seu tipo de coisa, mas tipo assim, algo útil, algum entretenimento, alguma coisa, se não tá fazendo algo bom, assim, não se preocupa com essas coisas. uhum. É igual aquela frase, porque, tipo assim, às vezes, né, ó, você comentou também, calma aí, Pedrinho, já respondo você. É, é igual aquela questão que você falou, tipo assim, que a gente falou, às vezes a gente se sente mal, a gente se sente culpada por alguma coisa. Será que eu tô sendo ruim? Será que eu fiz errado? Essas coisas. Pessoas ruins não se preocupam com se elas estão sendo mal ou não, se elas erraram ou não, né? Eu levo sempre essa frase comigo, entendeu? Sim, Pessoas boas se preocupam se ela machucou ou não aquela pessoa. sim. Então, porque às vezes a gente fica pensando, eu sou ruim, eu faço errado. O meu Não, sonho é que as pessoas falem assim, Grazi, eu não gostei do que tu falou. E todas as vezes na minha vida, nas poucas vezes na minha vida, que eu tive a oportunidade que alguém falou assim pra mim, nossa, por que tu tá falando assim? Nossa, o que tu quis dizer? Todas as vezes que alguém falou isso pra mim, eu consegui parar e refletir e pensar, nossa, o que aconteceu? E tentar reajustar o meu jeito de me comunicar, sabe? Mas isso é muito raro, porque normalmente as pessoas se magoam, se chateiam e vão embora. E a gente perde a oportunidade de melhorar ou de criar novas regras sociais para a gente conseguir interagir. E só que eu entendo também que às vezes as pessoas falam isso, tipo, nossa, o que tu quis dizer com isso? E do outro lado, a pessoa entra numa defensiva e agride de volta, ou sei lá, não escuta, ou e vira uma briga em vez de virar uma coisa tipo, vamos refletir e talvez mudar. Então eu acho muito complexo isso, sabe? Mas o meu sonho é que as pessoas consigam me dizer assim, Grazi. Hoje meu marido faz isso, hoje ele entende. No início do nosso relacionamento, ele também achava estranho algumas coisas. E ele meio que tirava umas conclusões, achava às vezes que eu era malandra. E ele foi entendendo que não, que às vezes eu era até muito ingênua. E daí sim, hoje ele fala pra gente, nossa, amor, ficou estranho. Esses dias na família dele eu falei um negócio, e ele falou assim, ficou estranho o que tu falou. E ele falou na frente de todo mundo, e eu sou muito de boa. E ficou estranho, ele falou. E daí eu comecei a rir e falei, sério? Dele, sim. Aí eu acho que eu tentei arrumar e piorou, e daí a gente começou a rir, mudamos de assunto, porque ali é um lugar que eu me sinto segura, assim, então é muito tranquilo. Mas não é todo lugar que é assim. A maioria dos lugares não é assim, e a maioria das pessoas não tem essa participação, né? exatamente, exatamente. Esse negócio que você falou que às vezes ele achava que era alguma coisa sua também, já me aconteceu disso, de eu ter parceiros que achavam que eu era muito cínica. Uhum. E eu não conseguia entender, tipo, como assim eu tô sendo cínica? O que eu tô fazendo de errado? E a pessoa, sabe, não explicava, sabe? Tipo, você tá. E eu sempre sem entender, querendo que me explicasse. E eu acho isso que você falou, das vezes a gente, né, ter um comportamento, a pessoa podia vir assim, falar, olha, isso aqui, explicar, não gostei disso, né? Porque eu gostaria que quando se eu fizesse alguma coisa, que a pessoa apontasse, olha, isso aqui, tal, O feedback, sabe? né? Né, para gente explicar, esse feedback, para a gente explicar, para a gente conversar, né, Uhum. sobre essa coisa que aconteceu, coisas que, principalmente, né, pessoas autistas fazem isso, porque eu tive uma situação assim, mas muitas pessoas, né, neurotípicas fazem esse tipo de coisa, em vez de, tipo assim, tentar entender. Eu, por exemplo, teve vezes assim que assim, alguém veio falar alguma coisa assim para mim na minha live e eu entendi errado, e aí, às vezes eu ficar brava assim com a pessoa, e as pessoas na minha live me apontar, aí eu vou lá no PV e falo, olha, me perdoa, me desculpa, entendi isso, né?
não foi isso que eu quis dizer, desculpa se eu te machuquei, explico a situação, fica tudo bem. E aconteceu também, uma outra garota autista também, né? A gente era amiga, a gente é amiga, na verdade. Entrei na live dela, falei, eu não lembro que a gente estava conversando, eu não entendi o que ela falou, aí ela também não me entendeu, aí ela ficou brava assim comigo na live, né? Aí ela me bloqueou assim na hora, né? E aí ela ficou mal, entendeu? Porque ela desregulou, aí ela desligou a live dela, aí a gente conversou, né? Aí ela falou, entendi errado, porque ela é bipolar também, então, tipo assim, ela entendeu errado, e aí já teve Já deu um a, gatilho. sim, já teve o gatilho, porque ela tava passando por umas questões lá difíceis da vida dela. A gente conversou, ficamos tudo bem, a gente é amiga, somos amigas até hoje, né? Ela é maravilhosa, porque teve esse feedback, teve Teve essa abertura, né? essa abertura, esse entendimento. Ai, meu sonho que as pessoas todas tenham. Mas eu sei que nem tu falou até. E eu tenho muita dificuldade, assim, porque eu realmente queria acreditar que não, né? Mas eu sei que existem pessoas que ou não são pessoas boas ou não têm boas referências de que sim, a gente pode conversar. Tu pode não gostar de mim, a gente conviver e trabalhar, ou sei lá, conviver Exato. no mesmo ambiente e se respeitar, enfim. Mas as pessoas em geral, eu sinto assim, muita essa dificuldade. O meu sonho é que a conversa seja mais aberta, assim, tipo, no início do relacionamento, eu lembro que eu não sabia que eu era autista, e meu marido às vezes vinha fazer coisas românticas e eu travava assim, e daí, sabe, parece que tu troca uma caixinha, assim, eu desligava uma caixinha do que eu tava pensando e eu tentava abrir a caixinha do romance. E daí, só que isso era em segundos, só que ele percebia e achava que eu não era espontâneo. E ele achava que eu fingia que eu tava gostando Ah, dele ou coisas assim, porque eu não era espontânea. Só que na verdade não, na verdade era uma outra coisa na minha cabeça que nem eu entendia. Mas muitas vezes eu fui explicando pra ele que não, eu não tô fingindo, é que eu me sinto, eu conseguia dizer que eu sentia dessa forma das queixinhas, sabe? Mas a gente não sabia que eu era autista. Então são pequenas coisas que ninguém percebe e quando a pessoa olha de fora, a pessoa só acha estranho, né? Isso é muito é, difícil. é aquela questão, né, que você falou, ou a pessoa, né, ser compreensiva, né, tipo assim, vamos conversar, ela ter maturidade para ter uma conversa, ou, né, ou é uma questão de mau caráter, entendeu? Então, sempre que eles tivessem essas questões de mal entendido, é um dos dois. No caso, assim, por exemplo, seu esposo, ele era uma pessoa compreensiva, que te amava. Então, ele foi lá e apresentou essa questão para você, olha, Grazi, tipo assim, né, conversou isso com você, você explicou porque teve esse espaço, né, de compreensão da parte dele, de maturidade. Muitas Uhum, vezes as pessoas não têm maturidade para conversar, não têm uhum, compreensão, ou realmente agem de forma, né, duvidosa, de um caráter duvidoso mesmo. uhum. Ah, então é você, Pedro, é você. Eu ia te Realmente, dizer, o não Pedro é quer mais, falar contigo. ele é mais que um seguidor, ele é um amigo. É uma pessoa que eu conheci na live, né? Daqui a pouco vai fazer um ano que eu conheço ele, eu acho, né? Não sei se já faz um ano, que ele me acompanha nas lives e hoje eu sonhei com ele. Depois A minha cachorra quer muito participar da live, gente. Tá muito barulhenta ela aí? Tu escuta ela aí, lá. agora que eu ouvi ela latindo, eu não sabia que era você, Pedro, porque tá escrito Pedrinho Pegação. Como que eu vou saber se você é o Pedro ou se é o sei lá quem? É Predim, não é nem Pedro, ele botou Predim. Predrim, Predrim, Pre, Predim. é, Predim Pegação. Difícil saber quem é. é. Lá, a gente tá chegando no finalzinho. Daqui a pouquinho vai acabar meu primeiro turno e vai começar o segundo turno de manhã aqui, que eu tenho que preparar as coisas para buscar meu filho. Mas antes da gente Sim. encerrar, eu não vou te fazer aquela pergunta difícil que eu te fiz no particular, mas porque eu acho que tu já falou, sem querer, muitas vantagens de tu ser quem tu é. Acho que tu já falou aqui, tu acabou demonstrando muito das tuas qualidades. Então, eu vou te fazer a outra pergunta, que é qual conselho tu daria para outras pessoas autistas ou pessoas que não se encaixam, que não se sentem bem? Qual mensagem tu deixaria, assim, pra gente finalizar a live? Busquem conhecimento. Se autoconhecer, entendeu? Tanto para pessoas autistas quanto elas não autistas.
se conhecer, saber de você, entender por que você tem certo tipo de comportamento, entender por que você é assim, se puder melhorar, falar que eu posso melhorar nisso, sabe? Trabalhar consigo mesmo, né? Essa questão da maturidade emocional também, para você conseguir conviver bem com as outras pessoas, né? Igual a gente estava falando, sempre saber conversar, saber essas questões de socialização emocionais. Porque isso, gente, vocês não têm noção quanto isso muda a vida de um indivíduo, muda a sua qualidade de vida, entendeu? Não é pouca coisa, a sua vida vai se transformar a partir do momento que você se olhar e se ver como um ser humano e tentar entender as suas questões, entender suas raízes, né? Terapia ajuda muito nisso. Então, é o melhor gesto de amor próprio que vocês podem ter por si e até para as pessoas que estão à sua volta. Isso aí. Então, estamos encerrando por hoje. Muito obrigada pela tua participação. Acho que enriqueceu muito a live. E depois eu vou conversar contigo sobre os cortes, como é que tu quer que a gente faça. E obrigado mesmo, Ju. Obrigada pela tua participação aqui hoje. Obrigado, pessoal do chat também que interagiu. Se quiser dizer mais alguma coisa, ainda temos um tempinho. Agradeço por você ter me convidado, agradeço pela sua amizade, entendeu? É muito legal ver você, autista, mãe, casada, entendeu? É muito legal, é inspirador isso, entendeu? Fico muito alegre de te ver assim. Eu acho que quando um autista, né, tá conseguindo as coisas, é uma vitória de todos, é emocionante, nos traz esperança, né? Então, é muito ótimo, tipo, felicidade, né? Te conhecer, te ver assim. E eu acho que é isso. Eu não tenho muita coisa para falar, além de agradecer pelo convite e por você ser quem você é. Obrigada. Obrigada. Sabe que é muito engraçado isso, porque eu admiro muito o teu trabalho no TikTok também. Eu sou uma pessoa que não tem muita dificuldade, às vezes, de fazer uma comunicação assim, fácil de se conectar. Eu sinto isso. E tu me falou uma outra coisa que tu se impressiona e se admira. Então, como às vezes a gente não olha para aquilo que a gente tem de bom, né? E a gente olha mais para aquilo que a gente tem dificuldade. Como as É trocas são verdade, importantes. Como é sim, importante é a gente verdade. conversar e a gente trocar, né? E a gente não se isolar naquilo que a gente tem limitação. Que bom, fico feliz. Fico feliz na nossa Por isso que troca é hoje. importante a gente sempre ressaltar as coisas maravilhosas que a gente vê no outro, né? Para a gente para que tenha essa troca e, além de ajudar o outro, nos ajuda, porque o outro também vai falar. Então, são trocas, né? A comunicação é extremamente necessária, né? A Uhum, gente vê o outro, né, com amor é extremamente necessário também, né? Ver o outro, tipo, nossa, olha só, que legal, que maravilhoso. Deixa eu colocar a beleza que eu vejo aqui aos uhum, olhos dessa pessoa. Porque o mundo precisa mais disso, de mais amor, né? uhum, Dessa iluminação, de acender a chama da compaixão, né? uhum. Humana, né? É muito desamor, é muito distanciamento, né? Que a gente vive. Então, é muito importante a gente trazer e expor, trazer as pessoas para próximo e expor também o que a gente vê de bom. Exatamente. Então tá bom. Tá Acho que bom? encerramos com a mensagem mais bonita que podia ser. Obrigada, que isso. Você foi maravilhoso. Isso tudo aconteceu pela sua disposição também, né? É, Então, tudo é possível por você. E eu agradeço. Então é isso. eu não sei te dizer, eu que agradeço. Porque isso aqui faz muito, é que nem é aquilo que tu falou é muito forte, assim, dá um sentido para nossa vida. A gente se sente mais capaz, a gente se sente menos inútil e, enfim, não vou me emocionar aqui também. Mas é isso. Tudo isso é um propósito. Eu sinto que o que eu estou fazendo aqui é. Eu quero contar a história de vocês, porque muitas vezes também eu não pude contar a minha história, e eu acho que tem muitas histórias que a gente tem que contar. E eu acho que na mídia as pessoas só falam de famosos, ou de quem tá bombando, ou de quem tá não sei o quê. E sim, o teu TikTok, ele podemos dizer que ele tá bombando, né, lá? Ele tá bem, tu tá trabalhando já com isso.
Mas tem muitas pessoas, às vezes, que só chamam para um podcast, para um evento, ou para alguma coisa, quem está muito estourado ou quem está em alta, né? Mas tem muitas histórias para contar. Tem muita gente para contar o que sente, e às vezes o que tu sente é diferente do que eu sinto, do que a outra sente. E a troca é muito legal, e não dá pra gente generalizar o autismo, né? Cada um sente de um jeito, cada um vive de um jeito. E eu poder ouvir a tua história, eu ouvi outras histórias também aqui no canal, isso eu acho que é muito enriquecedor, não só pra gente entender o autismo, mas pra gente também entender e se acolher, sabe? Ao mesmo tempo que eu te escuto, eu sinto que eu me acolho e é difícil explicar, assim, a sensação. Mas eu acho que esse propósito é muito maior do que eu imaginava, assim. Sim, é maior. É divino o seu trabalho. Ai, É, obrigada. é, Ai, eu vou ficar sem jeito, para. mas é um trabalho importante, viu? Né? É um trabalho que atinge a vida de muitas pessoas, né? Vai atingindo, vai trazendo Ai, conhecimento. que bom. Eu fico muito feliz. Eu sei que eu tenho dificuldade de expressar às vezes, mas por dentro eu tô muito feliz. Viu? Você tá ótima, se expressou muito bem. Parabéns, Tá viu? bom. Agora também não vou nem prolongar, porque eu sei que você tem as suas É, responsabilidades. tem que fazer Ok? janta agora. Então tá, gente. Tchau, tchau. Beijos e Beijo. abraços. Até a próxima. Obrigadão. Acabou? Eu não sei como. Acabou. Eu chego ao vivo, já puxo o café. Entre risos e histórias, você vem junto, né? Aqui é companhia, não tem solidão. É papo de amigo, de coração pra coração. Pode vir chegando, pega tua cadeira. Aqui a gente ri da vida inteira. Manda o Pix, manda o Pix, manda o Pix aí.